Eu também não sei, cara. Ô, gente. Vamos lá? Eu também tô. Pera, calma. O convidado aqui, ó, falando assim, que loucura é essa? Que programa desorganizado é esse? Tá legal, o pessoal entrou no ar. Não vou nem falar que tá entrando, porque já entrou no ar, velho. Já tá, já. Que coisa louca que é essa, velho. Meu Deus do céu. Mais um episódio do Em Casa Podcast. Seja muito bem-vindo, cara. Eu tô muito feliz que você está aqui. Já agora, ô pastor Ezio, eu vou fazer o mesmo pedido de sempre. Eu vou aclamar o pessoal que não saia desse programa até terminar. Até acabar. Tem hipótese um negócio desse? Não há hipótese. Gente, o episódio de hoje tá fantástico. Vocês já viram aí quem é o convidado de hoje. Pelo amor de Deus, o cara tem história pra contar, tem graxa na unha, e vocês vão saber um bocadinho da vida desse cara, não é isso mesmo, meu pastor? Não, hoje, se vocês gostam de missão social, vocês vão ver neguinho, se o prepara. homem que ministra com as mãos. É isso mesmo. Mas antes de mais nada, eu preciso muito da ajuda do nosso excelentíssimo Daniel. Tô mentindo, velho? Dani boy. Aqui é zero mentira, pessoal. Aqui é tudo na íntegra, na verdade, na perplexidade, na diversidade, Esse Rafa na tá sociedade. Demais, tá profissional. O quê? Homem tá profissional. Daniel, por gentileza, roda essa vinheta pra nós, em nome de Jesus, faz favor. Cara, que delícia, viu? Que maravilha. Bom dia. Agora, olha aqui. Olha, gente, que lindo. gracinha. Ele olha. tá cada dia mais lindo, gente. Cortei o cabelo, pé. Então. E digo mais, daqui é pra pior, meu amigo. Que eu chegar aqui caseiro... Mas eu falei, né? Sua barba é diferenciada. Mas eu vou arrancar o mucado também, mais e mais. Vai mesmo, Rafa? Reza a lenda que sim, né? Não sei como é que vai ser. O Che já fica meio diferente. O Che já mudou até meu nome já. Até a nomenclatura já tá mudando. Miguel fala... O quê? Agora Miguel Falabella é sacanagem. Agora em 3, 2, 1 e foi. Gratidão. Ô, pessoal, pastor Wesley, que esse camarada que tá nessa mesa aqui hoje? Não, hoje tá aqui, tá forte. Pelo amor de Deus. Forte. Se vocês tiverem uma fita métrica nas suas casas, vocês vão conseguir medir o que vem por aí. Pegou a charada? Você tá Você demais. não vai conseguir medir a dimensão que vai ser esse programa hoje. Ah, pelo amor de Deus, viu, cara? Não, ó, mas, gente, ó. Inenarrável, mano. Mas falando aqui pra você que tá nos ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É isso aí. Hoje nós estamos com ele aqui, Edivanei. Seja bem-vindo, meu amigo. É um privilégio pra mim estar aqui, pô, com vocês, esses dois caras aí que sem condição. Você é louco. Deus do céu. Ô, gente, eu falo assim, o abraço mais gostoso do mundo é o do Ney. Depois do Espírito Santo, Jesus, é o do Ney. Todo dia que eu vejo ele, não, Ney? Eu chego nele, eu tenho que dar um abraço nele. Todo dia ele me abraçou Todo forte, dia. achei que ele ia quebrar 7 costelas minhas. Mas o anjo Miguel chegou na hora e cortou o dedo dele. Ô, Ney, eu tô muito feliz que você tá aqui, meu amigo. Eu tô feliz demais. Graças a Deus. Meu Deus. O pastor Wesley, a maioria do pessoal sabe que é um amigo de longa data. Eu tava fazendo as Põe contas data, hoje. né? Vixe. Já tá indo pros 10 anos, cara. Pra mais. Que pô. isso, Sério, aí? já tá indo pros 10 anos, cara. Sério? 10, 11 anos. Quando a gente conheceu, a gente era inimigo, né, Ney? Era inimigo, Vamos né? contar isso aqui, Não, pessoal. Não, já começa por aí já, ué. Como é que é isso? É inimigo, Celão, você acredita mesmo. nisso? É sério, mano. E o pior era o motivo, Daniel. E se eu falar pro pessoal de casa que a gente fazia parte de comunidades, e não é comunidade de bairros, não, de gangue, não tem nada a ver com isso. Nós fazemos parte de igrejas, congregações no mesmo bairro, que não caminhavam junto, sacou? Então era meio que dividido, saca? Era isso mesmo, pô. E aí, tipo, a gente se disputava entre si e tudo mais, e quando a gente encontrava um ou outro, aquela rixa, aquela coisa, tudo mais e tal, e um dia, né, a gente se juntou, a gente se encontrou. Não lembro muito bem aonde. Eu também não lembro muito bem. Eu lembro que acaba que essa divisão foi né, dissipando com o tempo ali e tudo mais. E na altura eu saí da igreja que eu fazia parte e fui pra igreja com o Ney fazer parte. Ó, os rivais, agora os melhores amigos. Nós virou amigo. Foi tipo o Saulo, o Ney parou de me perseguir, mano. O cara queria me matar no bairro, mano. E aí acaba que a gente virou amigo ali. Graças a Deus, estamos aí até hoje. É um cara que eu admiro muito. Quero começar já o programa dizendo isso pra você, meu amigo. É um cara que eu admiro muito em todos os aspectos, né? Porque às vezes a gente traz algum convidado, aqui na casa a gente não corre esse risco, né? É claro que as pessoas também mudam, né, cara? Tem dias e dias, tem fase e fase,
Mas é bom falar de uma pessoa que você tá ali desde sempre conhece, vê a caminhada do cara, você vê que é de verdade, algo que você pode tocar e falar, uau, isso aí que tá falando nessa fonte aí, eu conheço. Então é muito interessante, não é verdade, meu Deus? Verdade. E assim, publicamente também sou grato a Deus pela sua vida. Eu tô aqui em Portugal, graças a Deus, primeiramente, e segundamente, graças ao Rafa. Né, que de alguma forma foi mão pra mim, foi um ombro pra mim, né, nesses 10 anos aí de praticamente de amizade, de caminhada, né, e tudo que tem acontecendo na minha vida hoje, você tem uma mão nisso, né, graças a Deus por isso, e a gratidão é algo que de alguma forma eu carrego comigo, né, principalmente na vida de pessoas que fazem alguma coisa, né? Que fazem algo por mim. Você foi um desses caras. Né? Eu costumo falar com todo mundo que o que eu tô vivendo é graças a Deus e você tem uma mão nisso. Tá louco, cara. Né? E é isso, cara. Tô né? falando Deixa com eu o pegar um controle salão nosso. Oi, gente. Né? O programa hoje eu tô emocionado, Já cara. começou forte. É, meu amigo. Não, mas vamos, Tá louco, deixa eu... Obrigado, Ney. Eu tô Deus emocionado. abençoe. Você é um com vocês presente dois pra aqui, nós, cara. assim, eu tô É um aqui presente pra nós. de fora. É tipo só Timão e Pumba, É a né, mesma cara? coisa. É a mesma coisa. É isso que eles entendeu? sempre falaram. Né? Resumindo aqui, é isso, É isso mesmo. Mas eu fico... E eu vendo isso, não tem como não perguntar, então... Ô, Ney, e quando que começa... Ô, gente, eu vou chamar ele muitas vezes de Ney, não vou ficar chamando, porque a gente chama ele aqui de Ney. Aí ele é da casa, é irmão nosso da casa. Quando que começa, então, a sua pegada com Cristo? Assim, que você lembra? Cara, foi através, assim, da barbearia. Por incrível que pareça. Eu vivi uma vida, assim, muito conturbada ao extremo mesmo. Tipo, muita... Fazia tudo que, tipo... Eu cheguei num extremo na minha vida de coisa errada e tudo mais. Logo na sua adolescência, então. Logo na minha adolescência. Né? Vulgo Magu. Não, meu Deus do céu. Esse era um problema. Meu Deus. Ó o apelido, cara. Magu, né? E aí, o meu pai querendo arrumar algo pra mim, ocupar minha mente. Né? Inclusive, um beijo, pai. Tô com saudade demais da conta. Manda um beijão pra família aí. Um beijo pra família. Um dia nosso encontro, né? É. E aí... Ele falou, eu vou te colocar num curso de barbeiro, cara. Na época não tinha nem muito essa pegada de barbearia, não tinha nem muito essa pegada de barbeiro, né? Mas era essa pegada de cabeleireiro, né? Que tipo... E eu comecei a entrar num curso. E aí eu lembro que era de 8 da manhã, era no centro de Belo Horizonte, então tipo assim, é uma distância enorme, né? Então eu pegava o ônibus, ia pro curso, chegava lá 8 da manhã e saía de lá 8 da noite. Então tipo assim, era ponto de eu chegar em casa e, dormir. Né? Então, tipo assim, eu tava andando por um caminho que era totalmente ao contrário que a gente vive hoje. E nisso, eu fui gostando, né? No começo eu tive muito ódio de cabelo, porque meu pai só me colocou pra poder preencher um tempo, né? Ah, pra tipo assim, você não ficar na rua com seus amigos. Isso mesmo, fazer muita coisa errada, por aí e tal. E aí, foi passando 1, 2 meses, 3 meses, e nessa trajetória, enquanto eu tava no curso, Deus me encontrou. Né? E aí eu lembro que, pronto, eu comecei a ir pra igreja e tudo mais e tal, e grupos aqui, grupos ali. E aí eu me converti, batizei, né? Só que quando eu batizei, eu já tinha formado, já tinha acabado o meu curso já, né? Então, tipo assim, eu abri uma barbearia, não sei se o Rafa vai lembrar, na garagem da minha casa, de uma parte de baixo, assim, né? Lembro que o piso era caído assim, então, tipo assim, a galera tinha que sentar na cadeira segurando, assim, na cômoda. Que era onde o carro subia. Solta, você descia o morro e ia parar lá dentro do córrego. Então era assim, né? Então ali começou toda a minha trajetória, né? Numa garagem pintada de laranja, com uma cadeira velha. E ali começou a minha trajetória. Deus começou a fazer muita coisa em mim. Então eu costumo falar que a barbearia foi um point para que eu saísse do caminho que eu tava, né? E Deus me encontrou exercendo isso assim. Né? Então, foi algo muito, muito maravilhoso a forma que aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar nessa garagem, né? Comecei a cortar cabelo ali nessa garagem, né? Nossa, porque na minha cabeça, você tinha crescido no berço cristão, que loucura. Então, o meu pai e minha mãe, eles sempre foram cristãos a vida toda. Inclusive, já moraram aqui, né? A gente já morou aqui, nós moramos aqui 5 anos, aqui em Portugal. Foi, mano. A história do Ney aqui em Portugal não começou Eu nunca imaginei que eu ia voltar pra cá. Nunca imaginei. Então, tipo você veio pra cá com quantos anos, então, da primeira vez? 7. Ó! Vim pra cá com 7 e voltei pro Brasil com 12. Praticamente aí 5 anos. Sim, 5 anos. E nisso, voltei pra lá e, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia voltar pra cá de novo, né? Tipo, já tinha pisado aqui
Só que, tipo, voltando à questão da família cristã, meu pai e minha mãe sempre foram cristãos, né? Tipo, a vida toda. E eu tive essa referência em casa de cristianismo, do meu pai, que é um homem, assim, íntegro pra caramba. Cê meu tá pai é um doido. homem de Deus. O Rafa conheceu Pelo meu amor, pai. sem palavras, cara. Não tenho o que falar do Milton, não tenho o que falar. Conheceu meu pai, minha mãe. Então, tipo assim, o Rafa era de casa, né? Então, tipo, lá dentro. e meu pai sempre me educou nesse caminho. Só que teve um período, né? Como um filho rebelde, eu saí fora, né? Fui seguir minha própria vida, me rebeliei, tudo, até demais, né? Mas pronto, e aí começa a minha trajetória com Cristo, entendeu? Nossa, cara, na barbearia. Mano, dava um medo desse cara, mano. Mas o cara de 1,90 m, bonezão, se tampando o olho. Umas calçonas da... Você conheceu ele já? Eu conheci... Não, o que acontece? Que eu peguei mais ou menos... Pode-se dizer que tipo a transição, né, Ney? Não. Foi. O Ney já tava inserido na igreja. Ele já tinha uma célula... Quando eu conheci o Ney... Na verdade, quando eu abri essa barbearia na garagem da minha casa, acabei meu curso, abri essa barbearia lá. Sim. Só que, tipo assim, eu tava naquela transição de converter, né? Eu não tinha convertido 100%. Então, tipo... eu tava tipo assim, galgando ali. Sim, eu tava naquela de largar as coisas ainda e tudo mais e tal. E ali começa, entendeu? Nossa. E ali começa. Aí, mano, um dia eu encontrei com ele de noite, assim, cara. Eu lembro que eu fui comer um lanche, cara. Não sei se você lembra disso, esse cara lembra. Então eu entrei na lanchonetezinha que eles tinham aberto lá perto do Isauro, eu acho. Não sei se você vai lembrar, eu lembro certinho. Isauro é uma escola que tinha lá. Eu vi ele saindo, esse aí me falaram, falou assim, ele é o Magu. Falei, não, mano, eu olhei pro cara assim, falei, que você tá doido? É tipo Davi e Golias. Falei, mano, se eu lutar um dia com esse cara, vai ter que ser só na região celestial mesmo, porque você tá louco. Mas aí é interessante o Ney falar isso daí, porque, pastor, a barbearia, a conversão e o cristianismo sempre esteve envolvido, cara. Foi muito louco, porque pouco tempo depois, mano, ele usa a barbearia, como se fosse tipo assim, Jesus chamando Pedro. Jesus não mudou o que Pedro fazia, mas falou, mano, vamos só dar vamos só retificar uma coisinha aqui. Foi tipo isso, né, assim, mano? Cara, foi tipo... E eu lembro que dessa garagem, né, aí pronto, cheguei a um ponto de conversão, converti, né, minha mentalidade mudou e a barbearia foi melhorando. Né? Então, tipo, dessa garagem... Que aí você fez o conceito não de cabeleireiro, você já fez o conceito de barbearia. Isso, já foi pra questão da barbearia, entendeu? Então, tipo assim... E aí entrei na questão da barbearia, da garagem, foi melhorando, minha clientela foi aumentando, no começo foi muito difícil, né? Porque, tipo, a barbearia e muitas coisas da vida, quase tudo, no começo, na verdade, existe um tempo para poder maturar. Sim. Né? Agora, falando do lado da questão do empreendedorismo, tudo demanda um tempo para poder maturar, entende? Seja uma empresa de vender microfone ou cortar cabelo, é um tempo, né? Então, eu tive que passar por esse tempo, por esse processo. Eu lembro que eu cortava um cabelo por semana. Eu tinha que pedir ao meu pai dinheiro para poder comprar gilete, que eu não tinha dinheiro, né? Nossa. Então, tipo... Só que, nesse período, o meu público não era um público tão legal que eu tinha traído. Era um público semelhante a mim. Então, tipo assim, infelizmente eu entrei num lugar muito, assim, muito sombrio mesmo, com coisas lá fora e tudo mais. Então, tipo, e aí eu converti. Então, eu tive um trabalho muito grande nessa trajetória, porque eu conheci muita gente na questão... Barbearia é assim, todo barbeiro conhece muita gente, entendeu? Do rico ao pobre, toda classe social, todo tipo de gente. Se você quiser um cara que te vende um carro que não tem, um cara que você acha, é assim, é igual político, conhece todo mundo, né? A gente é obrigado, a gente é obrigado. A democracia tá na cadeira da barbearia. Você é louco, mano, meu Deus, não vou nem falar nada. A democracia, a psicologia, e aí eu trouxe Cristo pra ela também, entendeu? Que top. Então, e aí pronto, aí da garagem foi melhorando e eu subi pra um cômodo que tinha em cima, assim, na casa do meu pai, né? E aí lá já foi outra coisa, o conceito de barbearia, já veio outro espaço e tudo mais. E nisso, eu já comecei, tipo assim, a entrar num lugar em Deus, de intensidade, assim, de oração. Uns 3 anos, mais ou menos, essa transição toda. Essa transição. Isso. Olha que legal, porque às vezes as pessoas pensam assim, ó... Do nada. Do nada. Às vezes, cara, igual você falou da empresa, na vida espiritual também é assim. A pessoa, cara, é gradativo. A pessoa que teve a revelação de Jesus, ela deixar as coisas e olha pra Jesus. Mas as marcas, a bagagem, vai tirando Com Jesus, tempo, vai cara. tirando o fardo. É verdade. Inclusive, hoje eu tenho 10 anos de barbeiro. 10 anos, assim, no prego, né? Tipo, que eu corto cabelo. E então, aí eu subi pra um cômodo em cima. E pronto, aí fiz algo muito assim,
diferente e tudo mais, então minha clientela foi aumentando muito e tudo mais. Só que eu já tava em Cristo, já tinha entendido lanchonete, sala de jogos. Só que aí vem depois. Vem depois? Vem depois. Eu comecei num cômodo só. Sim. Né? Um cômodo só. Onde, pronto, reformei, fiz um negócio legal e tudo mais. E aí eu já tava em Cristo, já tinha entrado num lugar em Deus. E tipo assim, eu sempre fui muito intenso, assim, entende? Tipo, em fazer as coisas pra Deus e tudo mais e tal, em quesito de oração e tudo. Então, eu sempre fui meio doidinho da vida, entendeu? Eu sempre fui o cara que, tipo... E o Rafa sabe, né? Que a gente já passou... Destemido, mano. Muitos bocados. Você tá doido. Então, e aí começa, né? A barbearia engrenar, eu envolvi mais com a igreja. Tipo... ganhar pessoas e tudo mais. Na barbearia. Só que eu não tinha entendido ainda que a barbearia pra mim era uma ferramenta. Entendeu? Então, tipo, eu cortava cabelo, ganhava dinheiro e não entendia ainda. Né? Então, tipo, isso veio acontecer depois que eu saí daquele espaço ali e aumentei, né? Onde acontece que eu montei uma barbearia também lá de 5 cômodos, sala de jogos, lanchonete, 3 cadeiras, tinha uma copa e um banheiro. Então, tipo, era um negócio enorme, né? Então, ali... Isso em BH? Lá na terra, lá em Betim. Ali tudo começa, né? E aí, nesse processo aí, tipo, já tinha 7 anos, 6, 7 anos, né? E aí tudo começa. E aí eu entendi um dia, depois de ter montado isso, o pessoal tava trabalhando comigo e tudo mais. E aí eu consegui, com a graça de Deus, entrar num lugar nele e eu entendi que eu tava ali não só para poder cortar cabelo, num dia que eu tive uma experiência. Chegou um rapaz para poder cortar cabelo assim, ele sentou na cadeira, nisso eu tinha acordado muito cedo, eu falei, vou orar na barbearia hoje. Senti de orar e orei lá. E aí depois abri a barbearia normal, fui cortar cabelo. E nisso chegou um rapaz, quando ele sentou na cadeira, sem eu falar nada, ele começou a chorar. E eu fiquei sem entender, eu falei, o que tá acontecendo? Ele não tinha entendido, porque eu nunca tinha tido experiência desse tipo, né? Até então. Que legal. E aí ele falou, cara, eu entrei aqui, eu tô sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu falei, mas o que é exatamente esse algo? Ele falou, não sei. E aí a gente sentiu a presença de Deus junto ali, eu orei por ele, ele chorou e tudo mais. A gente ficou ali quase 1 hora ali orando, conversando e tal. E aí começou. Aí isso foi o start para que eu entendesse que eu tinha que usar a barbearia como ferramenta. Né? Então foi tipo coisas do tipo assim, né? Aconteciam. O Rafa chegava lá, eu tava fazendo uma oração com o pessoal. Né? Tem mais experiência que você pode contar pra gente? Os caras iam lá pra cortar o cabelo, sai com o cabelo igual entrou, porém chorando e com a vida mudada, né, Ney? Era basicamente... Deixa eu contar o que você tá falando assim. Teve um dia que eu tô lá do nada, sofá, e era lotado. Lá era mesmo lotado, tô falando sério. Era lotado. E já tava nessa que eu falei aqui, que você falou aí, sala de jogos. E a sala de jogos, uma sinuca gigante. Do outro lado, fliperama, videogame, mano, coxinhas, paradinhas, tudo lá, geladeira, casa de banho, tudo. Aí vai do nada, aí tá lá, cortando o cabelo e tal. Aí do nada, gente, leva a mão, não vou dar a mão todo mundo, eu vou fazer uma oração. Tipo assim, todo tipo de pessoa lá dentro, sacou? Então, isso é a característica de evangelista que o Ney tem, foi sempre muito aflorada. Sim, mano. E foi tudo muito rápido, porque a conversão, eu penso que foi através do encontro, Ney. Foi através do encontro. Pouco tempo depois, o Ney ministrava consequências do pecado no encontro. Que é uma grade, né? A galera... Sim. Algumas pessoas conhecem e tal, né? Sim. E o Ney já... Ou seja, pra você ministrar consequências do pecado, você tinha que ter tido uns pecados cabeludos, né? Basicamente era isso. E ter a convicção de que aquilo você podia falar daquilo livremente, que aquilo já não te perseguia mais. Então, o Ney, pouco tempo depois... Então, é muita intensidade. Acho que a palavra para definir o Ney, assim, já de cara... Uma das características positivíssimas do Ney, cara, ele é intenso, ele é louco, ele é obstinado. O pai usa muito essa palavra. O cara é obstinado, entendeu? O Djalma Toledo teve aqui, ele usou uma palavra. Não ser intenso, mas intensivo. Né? Intenso pode durar um momento. Intencional. Boa. Intencional, exato. Ou seja, por que intencional? Cara, eu vou fazer isso por causa disso. Aí, pouco tempo depois, barbearia começou a virar mais um ponto de pregação ali. Enquanto às vezes, orando na cabeça dos outros. Ali, o cara... Era uma parada muito louca, mano. Mas isso é legal a gente falar, porque, por exemplo, tem muitos barbeiros que nos veem, nos escutam, porque eu acho que é a profissão também ideal pra ouvir podcast, né? Porque você tá ali cortando. Eu tenho mesmo um grande amigo meu lá de Setúbal, que ele tá sempre com o foninho ouvindo podcast
e cortando o cabelo. Cara, isso é muito precioso que você tá falando, porque às vezes a pessoa pensa que é um meio de ganhar a vida, mas enquanto pode ser uma ferramenta, né, cara? E totalmente, eu lembro que quando eu tive esse entendimento, assim, Deus falou comigo em relação à barbearia. Falou, cara, não te chamei pra poder cortar cabelo, é por um tempo específico. Eu ouvi isso uma vez da parte de Deus. Então, tipo assim, eu comecei a me movimentar nisso, né? Eu lembro que chegou uma mulher uma vez, assim, subiu a escada da barbearia e teve diversas coisas desse tipo, né? E ela chegou chorando, eu tava sozinho lá, e ela falou, cara, eu preciso que você ore por mim. Eu descobri que eu tô com câncer. Eu tô com câncer e eu preciso que você ore por mim. Me pediram pra vir aqui. Então acabou que virou um point. Tipo, quantas vezes, hein? Quantas vezes? As pessoas não, iam lá. Isso é sério. E aí essa mulher chegou lá e aí ela falou, eu tô com câncer, eu preciso que você ore por mim. Porque me pediram pra vir aqui, que você ia orar por mim e Deus ia me curar. Eu falei, a senhora acredita que Deus pode te curar? Eu acredito. Eu lembro que no dia eu orei por ela e tudo mais. Falei, a senhora vai voltar aqui sexta-feira. Isso era num sábado, de tarde. Eu tinha acabado meu expediente, assim. Eu falei, a senhora vai voltar aqui sexta-feira com o exame. A senhora vai fazer um exame essa semana. Orei por ela. Ela voltou sexta-feira chorando e Deus curou ela do câncer. Uau. Ela tá viva até hoje. Uau. Tá na igreja e tudo mais e tal. Então, tipo assim, como essa experiência, teve diversas lá dentro, entende? Tipo assim, de pessoas chegarem depressivas. Às vezes nem pra poder cortar cabelo, mas pra poder ir lá. Então virou um point, assim, as pessoas começaram a entender que não era só ir lá cortar cabelo. Então começou a encher muito. Fora a influência que o Ney exercia no bairro, cara. Sim. Era absurdo, era uma influência mesmo. Como que... Aí porque você tinha outras cadeiras, certo? Sim. Aí você tinha os colaboradores junto com você, os outros barbeiros. E aí você passava essa visão pra eles, ou tipo assim, ou só a sua vida de oração, você ficava tipo de boa na sua, ou você passava pra eles, falava assim, cara, eu aqui, eu oro, cara, então, todo mundo eles viam isso, né? Um que trabalhava comigo, eu fui lá, ganhei ele, batizei ele e dei um curso pra ele e coloquei pra trabalhar comigo. Hoje ele é o quê? Hoje o cara é pastor. Hoje ele prega, ele é pastor. É amigo comum nosso. Casou com a pastor. Casou com a pastora e tudo mais. Passou então, pelo Ney. Ney ganhou o cara. Eu lembro, pô. O Rael. Rael Faquese. Fui lá. Ganhou o cara, cuidou do cara. Mas lado a lado mesmo ali, o cara hoje é pastor, velho. Tá entendendo? Não, mano. Outra coisa, o senhor tá falando da experiência. A barbearia era mais ou menos o seguinte. Cesta básica, ia na onde? Barbearia. E aí eu tive que fechar um cômodo pra doações. Porque, tipo assim, era 50, 60, 70 cesta básica. Tipo assim, com roupa. Carro de bebê. Fulano tá grávida, o que ela tem? Tem nada. Movimentando. Chá de bebê, muita coisa. Então, um cômodo virou um point de doações, né? Que eu comecei a servir o bairro. Entendeu? Então, missão social já tá aí. Eu não comecei a fazer missão social, ela nasceu em mim. Nasceu na barbearia, nasceu em mim, entendeu? Tipo assim, não é que hoje eu vou cortar cabelo de quem tá na rua, não, ela nasceu. Eu tô falando, pô. Foi muito louco, mano. Eu vou lá pra fora pra... Cala a boca, Wesley. Vamos lá. Aí que top, mano. Então, e aí começou a acontecer coisas desse tipo, entendeu? Pode pôr café. Um belo dia a gente foi servir lá no viaduto, igual a gente servia. Quem que vai cortar? Produção, olha pode só. pôr café aqui pra nós, por favor. Ô Labareda, eu não trouxe minha garrafa. aproveitando agora aqui a oportunidade, por gentileza, põe açúcar. Eu não tô no nível dos caras. Traz lá que eu coloco aqui. Pode ser, eu não tô com esse nível de fé do pastor Wesley de beber sem açúcar. Não sabe beber sem açúcar também? Tô toda a vida sem açúcar. Tô fora! Não, mas eu vou falar pra você. O sem açúcar, eu comecei nas primícias, cara. Nas primícias da semente. Eu falei assim, cara, eu vou tomar café sem açúcar. Não consegui. É mesmo? Não. Hoje tu toma sem açúcar, não? Hoje eu tomo. Café que presta é sem açúcar. Que isso, gente? Corta pra mim aqui, Daniel. Esse povo ficou doido da cabeça. Deixa nos comentários. E você que acha que café que presta é com açúcar, e você que é a favor do café sem açúcar, você também eu quero. comenta aí, faz favor. Com água, porque eu não trouxe minha garrafa, eu esqueci minha garrafa. Uma aguinha. Esse homem tá demais, hein? Oxe, por gentileza, me arruma açúcar, por favor, aqui cara. atrás, ele tá... Obrigado. Ele tá Vamos brindar bravo. esse café aqui. Ele tá bravo. Ô, Ney, mas aí... Então a missão ali nasceu assim, você tentando ajudar a galera do bairro, tentando... E quando o cara não tinha dinheiro, Ney? Cortava ou não cortava? Chegava lá, os caras chegavam... O rapaz que trabalhou comigo, ele chama Israel. Que louco, meu trabalhou Deus comigo. do céu, que da hora. Eu orava por ele sem conhecer ele. E um dia ele subiu a escada assim
da barbearia pra cortar cabelo e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu oro por você, sem te conhecer. Agora eu tô te conhecendo. E aí ele falou, sério? Aí eu comecei um trabalho com ele, aí a gente batizou ele e tudo mais e tal. Trouxemos ele pra esse caminho, né? Mas, tipo assim, coisas absurdas. Então eu costumo falar que eu não faço missão social, ela já nasceu há muito tempo. Uau, já tem que legal. De longa datas, assim. Nisso daí, Pé, é interessante também falar que não ficou pautado ali na barbearia. É. Porque depois expandiu. Fomos pra rua, né, Ney? Então, vamos falar disso aí. E aí, ó, eu não comecei a cortar cabelo hoje na rua. Tem muito tempo, entendeu? Tipo assim, eu lembro que eu pegava um banquinho no debaixo do viaduto Santa Teresa mesmo, maior era de muita BH. gente, maior de BH. Explica pra quem tá galera, em casa. né? Quem porque que é assim, ó, eu vou explicar pra você entender o rolê, que é assim, ó, hoje o Edivanei, ele é o responsável da nossa carrinha, da nossa barbearia móvel, que é uma carrinha que nós temos, e ele vai falar mais disso, que ele tem que falar disso. Mas para você entender para onde a gente está levando a conversa. Então, explica o que é o viaduto Santa Teresa. Então, é onde acontecem algumas ações sociais, né? Distribuição de marmitas, distribuição de roupas, cuidados pessoais. Não é uma Cracolândia. É uma né? Cracolândia. Sério, gente? Debaixo de um viaduto, um dos Isso maiores é de Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. mesmo Lá em Belo Horizonte, no centro. Né? Então eu lembro que pronto, a Rafa tinha uma Kombi, né? Nós enchíamos essa Kombi de comida, a gente pegava umas bandejas de salsicha com pão, você lembra disso? 13 pessoas, salsicha, dentro pão, de uma mesa. Kombi, sem assento a Kombi. Que ela era comercial, nem Ela podia comercial. carregar a gente dentro. Ai, meu Deus. Garrafão de suco. Garrafão Saía de de suco. Betim De pra ir pra lá. Betim, muitos Quantos quilômetros. quilômetros, mais ou menos? Ixi, deve dar, sei lá, não faço ideia, mas é longe. Uma hora e meia de viagem? Com o trânsito, chegava a dar 1 hora de viagem, Dava, cara. isso Dava mesmo. 1 hora Nossa, de é viagem, longe, né? gente. É longe, poxa, é longe. E o Ney, com tudo lá, ia, cortava o cabelo da galera. E o mais incrível é que era dia de sábado. Dia de sábado Dia é de sábado. Ah, desculpa, era dia de domingo esse. Era dia de Dia domingo. de sábado era às vezes no presídio. Era no Daniel também, na Daniel, clínica, na sim. casa de recuperação. Ou seja, sábado é dia de ganhar dinheiro em barbearia. Né, Ney? Onde o cara Totalmente. tava, sacou? Totalmente. Tem umas paradas que nunca... A lógica nunca bateu, né, Ney? Enfim. Então, tipo, eu lembro que eu pegava um banquinho, né? Levava pra debaixo do viaduto. Tem foto, tem foto. Né? Tem Eu foto, não tem tenho foto. mais. Tem foto. E aí, cortava o cabelo dos caras, velho. Assim, na rua mesmo, assim, e tal. E aí, às vezes, eu tava sozinho em casa, ia pro centro da cidade lá também, cortava cabelo com os caras. Se você for no Instagram, no meu Instagram, você vai ver as fotos lá embaixo, eu cortando o cabelo dos caras. Sim, eu já vi algumas fotos lá. Então, tipo, não começou de agora, né? Uau, então, tipo, que legal. e o intuito era... Qual que era o intuito? Anunciar Cristo, entende? Sempre foi esse, pregar o evangelho de Jesus, o mesmo evangelho que me salvou, que me deu vida, que me tirou das drogas, o mesmo evangelho que me tirou da depressão, era pregar isso. Eu queria anunciar isso de alguma forma, né? Então, e aí começou, né, esse processo. E por aí, voltando no assunto que você perguntou, né, sobre os meninos que trabalhavam comigo e tudo mais. Isso. Então, um deles eu ganhei e trouxe, a gente batizou e tudo mais e tal, e começou a trabalhar comigo. O outro também já era cristão, amigo meu de uma igreja, e o outro também. Então, os três já tinham esse princípio, né? Nossa, Então, que tipo legal. assim, e aí acabou que eu comecei a dar uma direção pro pessoal, né, pros meninos e tudo mais, e começavam a fazer a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, foi assim, muito, muito precioso esse tempo, né? Muito precioso esse Foi tempo. quantos anos, mais ou menos, com essa barbearia? Com esse empreendimento aí? Acabou porque você veio embora. Né? Tipo assim. Acabou porque eu vim embora. Meu Deus do céu. Então você tinha ela quando você Vamos veio? só falar aqui, é porque o Ney, gente, porque acontece? O Ney faliu no Brasil e veio pra Portugal. Foi isso, Ney, ou não? Claro. Conta pra galera o que aconteceu, que esse cara é louco da cabeça. Não, louco e meio. Barbearia Gente, aqui, ó, subindo. Isso é importante falar. Ah. Por quê, Ney? Porque, tipo assim, a gente tem muitas pessoas empreendedoras, cristãs, que não entendem que o empreendimento, ele faz parte de um propósito. E Deus nos dá o empreendimento como ferramenta. E, cara, às vezes as pessoas estão, por exemplo, igual você. Você vai contar agora pra gente aí. Então quer dizer que você quebrou e veio pra cá. Então, eu cheguei num ponto que a minha barbearia estava estruturada, né? 3 funcionários, tipo... E eu costumo falar que o maior problema, né? Entre aspas, um problema muito santíssimo, que eu comecei a focar muito nas coisas de Deus, assim. Então, tipo, saiu do controle a questão da ação social, a questão das doações, saiu do controle, realmente.
Porque, tipo, entrava muita coisa. Eu perdi o controle. Tem uma história que eu quero que você fala. Que você tinha um trabalho social e o apóstolo Luiz... Colaborou, ué. Como que foi cara. Como que foi? Então, eu tinha iniciado... Você estava indo pro índio? Foi pros índios? Não, eu ia fazer um chá de bebê pra uma mulher do bairro que não tinha condição financeira. E eu fiz um chá de bebê pra ela, né? Porque até pros índios já... Luiz Hermínio, olha só que louco. E aí, tipo assim... E a gente tinha tudo, roupa e tudo mais. E tipo assim, tudo que, de alguma forma... acontecia no bairro que fulano não tinha condições, fulano era pobre, necessitado, batiam na porta da minha casa. Tipo junta de freguesia. Cara, isso não é brincadeira. Uau. Rapidinho, só um adendo aqui. Obrigado. Teve um dia que foi bem legal, que foi uma visita inesperada. É claro que esse horário eu não estava lá, que era de madrugada. Mas olha pra você ver o que é um ponto de referência, onde tem a luz, não há hipótese. Teve um dia, socorro, o Ney tá lá, de boa, dormindo. Sei lá, que esse cara não dorme também. Dormir é um detalhe. Essa vida dele de zumbi aí, de oração, isso nunca não é novidade. Não é novidade. Foi sempre assim, nunca foi novidade. Aí, beleza, aí o Ney tá lá descansando, tá, o pai dele vai, né? Ô, Ney, tem alguém chamando lá no portão e tal. Pra mais de meia-noite isso. Tá, me chamando, ele tá te chamando e tal. Pô, meteu a roupa, desceu. Né, Ney? Chegou lá, Ney abre o portão, a pessoa, porque eu vim aqui... Mano, o demônio manifestou, velho. O demônio bateu lá na porta da casa do cara pra ser expulso lá na porta da casa do cara. Isso era meados de que ano? Olha que loucura. Você viu, né? Nossa, doideira demais. A ilustração. 2015, 2016. Não. Isso aí foi 2 anos antes de eu vir pra cá, praticamente. Então... Eu sou ruim com datas. 2017? 2017 pra 18 ali, né? Então, tipo... E realmente, o povo batia lá em casa. Então, tudo que acontecia de ruim... igual. Aí, o que acontece? Eu comecei a atender muito traficante. Cortar cabelo de muito traficante lá. E um bairro tinha guerra com o outro. Entendeu? Então, tipo assim... E aí, calhava num dia de um cara de um bairro encontrar com o outro lá dentro da barbearia. Então, tipo, eu falei, cara... E aí, eu pregava a paz lá, pregava pros caras, orava na cabeça dos caras. E os caras saíam chorando e tudo mais. E aí, os traficantes começavam a me procurar pra poder fazer oração pra eles. Então, tipo assim, todo tipo de BO, de problema, ia lá em casa. Batia lá em casa, né? Não, pode falar mais perto do microfone. Eu sou muito ruim com isso, tá? Mas vamos... Fica aí, tranquilo. Mas... Só pra gente ajudar o Dani depois na edição. O Dani tá só mandando comando. Ele fica doido comigo também. Mas aí foi isso, né? E eu comecei, tipo, pronto, a intensidade e tudo mais. Depois começou com os cultos lá na casa do meu pai. Não, né? isso aí eu não queria nem tocar nesse assunto, não. Vai tocar em todos. É só 150 pessoas. Não, eu tô falando jogando pra baixo, Ney. O Ney teve uma altura, teve um momento de transição ali. Aí nessa época que você começou a orar mais, buscar mais. E eu tava na igreja, né? E aí um belo dia eu falei, cara... Aí nessa época vocês eram rivais ainda? Não. Nós já a gente tinha apaziguado. Desde o início ali, dessas tretas, nós já tava junto. Já tava junto. Que da hora. E aí um belo dia, eu orando assim, falei, cara, eu preciso juntar essa galera, né? Porque, tipo, eu pregava o povo da barbearia e, tipo, o pessoal ia embora pra casa. Eu falei, eu preciso juntar essa galera. Então eu era de uma igreja, ajudava na igreja, congregava lá, né? Tinha vida ativa. Gratidão demais pela Graças galera. a Deus pela vida das igrejas que eu fui. Glória a Deus, foram necessárias pra mim, né? Me serviram, me amaram, cuidaram de mim, da minha família, da minha casa. E aí um belo dia eu falei, eu preciso reunir com esse povo, né? Porque, pô, E aí eu marquei uma reunião em casa, chamada Casa de Adoração, né? Fiz um fly lá no Paint que fala, né? No Paint. Fiz um fly lá e divulguei, cara. Falei, tá bom, né? Então tá tudo certo. É louco, um mês antes, eu divulguei, comecei a divulgar todo dia. Mandei WhatsApp de todo mundo individual e foram 150 pessoas na varanda da casa da minha mãe. Eu lembro que eu ia fazer uma comunhão. Não deu, porque eu pensei só num churrasquinho, pedi pro pessoal trazer 3 quilos de carne. Ô, pessoal, lá dividiu uma asinha pra 150 pessoas. Ele pensou que ia só 10 negros. Ele fez o fly no Paint. Você tá demais, meu filho. Ô, Ney, é legal contar essa experiência, cara, porque isso foi muito louco, mano. Quando o Ney, ele fez esse ajuntamento dessa galera, era incrível que tinha pessoa, cara, que muita galera ali tinha sido frustrado, né, com algum modelo celular, alguma parada assim, sacou?
E aí, essa galera, mano, eles não tinham, ali entre aspas, eles não estavam submetidos a alguma liderança, alguma autoridade. Então, isso sabe quando o pai fala uma coisa que é o seguinte, fala, mano, tem cara que a gente não vai ungir, a gente vai só liberar o cara pra exercer, dar um destino pro cara, pra aquilo que ele nasceu pra fazer, sério. Então, e o Ney, isso era muito louco, era muito, cara, era muito vivo, a ponto de, a gente não vai citar o nome, mas quantos caras que chegavam no Ney fala, mano, eu preciso de uma direção, velho. E o Ney fala, mano, você vai fazer assim, assim, assado. Por quê? Então ele entrou no lugar, ele não usurpou um lugar, mas ele entrou no lugar que ele, por momento, ele deveria ter entrado, na hora ali você viu a necessidade da galera e você, tipo, tava ali, cara, essa cara tá sem destino. Muito, gente, só que a coisa começou a tomar uma proporção violenta. Muito grande. Que, na tipo casa assim, do cara, 100 e tal, 200 tanto de carro lá fora. Uma parada muito louca, mano. E aí eu lembro que no dia da reunião, meu pai falou comigo assim, cara, não vai caber isso tudo, gente. Eu falei, nós vamos ter que dar um jeito. E a gente colocou gente na rampa. E sim, palavra viva de Deus. Pregava Bíblia, reina ali. Tipo, assim, e a avó dele com 133 anos lá embaixo, mano. O pessoal gritando e batendo. E a doninha lá, meu Deus do céu. E aí os vizinhos subiam no muro pra poder ver. Então, tipo assim, foi um mover ali fortíssimo, né? Eu lembro que uma vez eu tava nessa reunião, inclusive, não sei se o Rafa lembra ou se o Rafa tava. E eu pregando assim, do nada, um cara cai, puf, endemoniado ali. Então, tipo, era mover de Deus assim, né? As pessoas eram curadas, as pessoas... E aí eu falei, cara, meu Deus, isso... Eu vou fazer mais vezes isso. Porque foi precioso, a gente juntou as pessoas ali, eu pregava o evangelho, né? Só que, pronto, foi muito perigoso isso pra mim, né? Porque, tipo, foi meio que uma guerra, assim, né? Que começou da galera comigo, né? Me proibindo, tipo assim, de até o pessoal ir lá na minha casa... né, do pessoal cortar cabelo comigo, do pessoal na minha barbearia. Então, tipo assim, só que eu fiz de novo, e as mesmas pessoas estavam lá. E não era uma parada assim, forçada, mano. Eu vou tirar a galera... Não era, mano. Era uma parada que de fato aconteceu. Cara. Só queria pregar. Eu só queria falar de Jesus. Eu só cuidar dos caras, cuidar de gente. Cuidar. Isso, eu não... Tipo assim, pronto. Um dos pontos que eu vim pra cá foi por conta disso, eu vou chegar lá. Mas eu não parava. Né, era de dia, de noite, de madrugada. Chegava em casa tarde, cuidando dos outros. Isso com quantos anos, mais ou menos? 24, 25? 18, 19, por aí. Cuidando dos outros, eu não parava. Né? Então, essa oferta, que é pra gente voltar aqui rapidinho pra oferta do apóstolo Luiz Hermínio pra você, foi nessa época? Aconteceu nesse período. A gente eu ia fazer um chá de bebê pra uma menina, né, e fralda no Brasil tava um absurdo. Eu não tinha dinheiro pra poder comprar e era assim. E eu orei e falei, Deus, eu preciso de um dinheiro pra poder, fazer um chá de bebê. Eu quero servir essa mulher. E aí ela sem fralda nenhuma, sem condição nenhuma, sem roupa nenhuma. E aí eu gravei um vídeo e coloquei na internet, no meu Instagram. Né? Coloquei um vídeo lá, eu falando, a gente vai fazer um chá de bebê, tal dia e tudo mais, eu preciso de recurso. Não tenho fralda, não tenho nada. E nisso começou a chegar coisa na minha casa, muita coisa na minha casa, berço, carrinho de bebê, fralda, roupa e tal. E aí o Luiz Hermínio viu esse vídeo no meu Instagram. Não sei como chegou nele, ele viu e aí fez um pix pra mim, de R$500 na época. Né? Foi até na conta de uma amiga nossa, né? Esse dinheiro, claro. E fomos lá, eu comprei tudo de fralda. Eu nunca comprei tanta fralda. Você chegou a falar com ele disso? Eu cheguei a falar com ele uma vez que eu reconheci ele, que eu vi ele na Recomeçar, lá em Contagem ali. Vi ele lembrou. Você que é o menino das fraldas, né? Eu falei, eu mesmo. Então foi aquele dia que eu vi ele. Vou mandar esse vídeo pra ele, apóstolo Luiz. O menino das fraldas tá aqui na casa do Léo. Agora é seu neto. Agora é seu neto. Ele vai ficar bravo. Vai ficar bravo, não gosta desse negócio. Inclusive eu tenho essa conversa lá até hoje, da conta e tudo mais. Tal. Então, tipo assim, e ele nem me conhecia. Eu nunca tinha conversado com ele, nunca tinha visto ele, né? Nossa. Então, e você ouvia ele já ou não? Sempre ouvi, toda a vida, né, Rafa? A gente... Até proibiram a gente também uma vez. Proibiram a gente de ir no culto dele. Muito tenso, galera. Por isso que o Ney tá falando isso daqui e tem toda uma construção por trás. Isso é uma vez o pastor Walter falou comigo assim, falou, filho, pelo amor de Deus, lembra de onde você passou, lembra o que você viveu, lembra disso tudo. E isso daqui não é lembrar, cara, com tom de soberba. Não é isso, cara. É você lembrar. De saudosismo, é saber de onde a gente veio. Lembra lá dos marcos antigos, lembra. Mano, lembra. Isso que o Ney tá falando, porque, tipo assim, às vezes a galera olha hoje, mano, o Ney chegou em casa do Leão e tuf. Por quê? Porque ele não começou aqui. Ele veio, assim, ele vem dessa tipo assim, crescente. E desculpa te cortar, o TUF
é tipo 5h30 todo dia, não todo é? Todo dia, tipo sem assim, ninguém tomou a chave da minha mão. Quando o Ney chegou, quem abria era eu. Os cara, mas não pronto, foi, Ney? Graças a Deus. Isso aí é pra outra conversa. E é interessante que o Ney, antes de vir pra cá, como é que o reino de Deus ele se movimenta, é fantástico, cara. Você tinha quanto tempo aqui já quando ele chegou? Os 2 anos. Os 2 anos, né? E por que o reino de Deus ele é fantástico, ele é incrível? Não só por causa disso que eu vou falar, porque é mesmo. Porque é mesmo. Mas é pra você ver que interessante. Nós aqui começamos a movimentação. O pai falou, nós vamos cortar a cabeça dos moradores de rua. Ok? Um culto, o pai botou lá no altar, falou assim, a nossa causa é, nós vamos comprar uma carrinha, nós vamos equipar uma carrinha com tudo de melhor, porque nós vamos cortar o cabelo dos moradores de rua. Já. Não tava. Não tava. Quando ele levantou a carrinha, nem não tava. Tava, pô. Tava já? Tava. Não, pera. Tinha o projeto. Pera, é isso projeto. mesmo. Só que a gente tinha o projeto. A gente não tinha uma mão de obra para o projeto. Não tinha, é isso mesmo, desculpa. Não tinha nem. Nós temos muitos barbeiros aqui na casa, né? Mas um barbeiro que a gente ia precisar ia ser um cara integral, mano, pra estar na pegada. Não tinha ninguém ainda que fosse fixo. O AP sempre sonhou com isso, né? Sempre sonhou com isso. E sonha com outras coisas também, que daqui a pouco não pode dar spoiler. Meu Deus. Mas... E aí, cara, não é que... O Ney uma vez falou isso comigo, o Ney falou, Rafa, é porque demora muito tempo pra Deus fazer as coisas tudo de repente. E de fato é verdade, isso é muito louco, cara. Do nada, cara, não é do nada, né, Ney? A gente ouviu hoje de manhã, pô. Do nada não, cara. João tá sendo construído ali, pô. Há quanto tempo? Tá doido? A semente ali, o processo e tudo mais, que até a pessoa chegar no... A confraria tá forte, tá né? Forte, meu Deus. Mas aí pronto, aí essas reuniões aí começaram a acontecer com mais frequência e tal. E foi assim, cara, muito, muito forte tudo que aconteceu, muita gente e tudo mais. Mas tinha um detalhe que eu precisava ter e hoje eu tenho. Inclusive, eu quero até falar isso aqui. Eu não tinha paternidade. Uau. Eu me movia sozinho, entendeu? Então, hoje eu consegui entender o valor da paternidade na minha vida, entendeu? Do espírito, da paternidade espiritual na minha vida. Então, eu fazia tudo isso. Na boa vontade, na boa intenção, querendo acertar, sim, mas ao mesmo tempo dando murro em ponta de faca, entendeu? Então, mas hoje eu vejo que o caminho que eu tô seguindo, ele é certo. Eu tenho convicção disso. Eu tô indo pro caminho certo. Eu tô no caminho correto, entendeu? Mas por conta de um fator da paternidade, da submissão, entendeu? E eu passei a acreditar que eu não acredito num homem que tá construindo algo sem outro homem para se submeter, entendeu? Então... E nessa época era tipo soco no vento. Você tava em tudo. Eu sempre fui muito doido. Eu lembro uma vez que, questão de igreja, assim... O pastor tinha comentado comigo, a gente começou a dar marmita para morador de rua, você vai lembrar disso. E ele chegou em mim e falou, cara, aqui a gente não cuida de morador de rua, a gente só mexe... lotada. Então, a gente só mexe com prostituta e com viúva, morador de rua não. Eu falei, é mesmo? Falou, então tá bom. E nós pegamos uma van e enchemos de morador de rua. Levamos pro culto da igreja de Santa Ceia. Um culto de Santa Ceia. Aí... Vocês fizeram de propósito? Com certeza. Os caras de bota, bermuda, terno. Os caras vestidos legal. Tipo assim, um ternão verde com a bermuda e um chinelo havaiana. Então, tipo assim, você olhar e fala, cara, meu Deus. E uns caras que chegou gritando e Jesus tá aqui e tal. Então, tipo assim, sempre fui muito assim. E depois desse tempo aí, meio que, pronto, me expulsaram, entre aspas, da igreja. Uai! Minha primeira igreja e tal. Morador de rua não dizima. Não dizima. Foi mais ou menos uma frase que a gente ouviu. Não tem como excluir isso da nossa mente. Então, tipo assim, eu sozinho, sem paternidade, mas eu sempre fui um cara muito intenso em Bíblia, em jejum, em oração e tal. Então, tipo... E aí, pronto, aí fui pra casa, comecei a reunir lá em casa e tudo mais e tal. E hoje eu vejo a diferença que a paternidade, o destino que a paternidade teve na minha vida, entendeu? Inclusive, eu vim pra cá de uma forma não tão legal assim, entendeu? Eu lembro que o Rafa veio primeiro e tudo mais e tal, e eu senti muito, talvez você não saiba disso, mas eu senti muito com sua vinda pra cá. Porque nessa época você estava ligadão ainda. Porque você era o cara leal que eu tinha, entendeu? Então, tipo assim, era o cara que, tipo assim, cara, meu Deus, e aquele dia que eu fui na festa do seu casamento, que foi um marco pra mim. Um dia que eu fui lá, orei por você. Quem orou no meu casamento aí? Foi o Ney, pô. Ué. Que doideira. Nós é muito louco mesmo. Muito doido. Não há hipótese, cara. Pois é, Ney. Isso é uma loucura, cara. E aí o Rafa veio pra cá. E aí ele veio. Mas nisso você tinha a barbearia voando, eu seu tava projeto com a barbearia, lá na sua casa. Fiquei invocado com quesito de igreja. Falei, cara, eu vou pregar o evangelho e cuidar de gente. Pronto. E aí comecei a reunir em casa.
né, na varanda ainda da casa do meu pai, muita gente. A pandemia você passou lá no Brasil ou passou aqui? Passei lá no Brasil com a casa cheia de gente, pregando normal, entendeu? Então, tipo assim, aí o pessoal... Teve uma parada, você foi pro hospital, não foi? E aí que tudo começou. E aí que eu vim parar pra cá, entendeu? Oh, essas bandas daqui. Então, e aí pronto. Aí alguma coisa tinha que parar o homem. E eu não parava. Eu não parava. Tipo, e ao ponto, tipo assim, ceguei e comecei a movimentar mesmo, assim, de qualquer forma mesmo. Tipo, na boa vontade, na boa intenção, mas não da maneira correta, entendeu? Então é aquilo que eu costumo falar, né? Que nem tudo que a gente faz significa que a gente tá no caminho correto. Nem porque tá dando certo, entende? Tipo assim, que tá no caminho correto. Nem tudo né? Eu lembro que, tipo assim, tinha muita gente. Eu podia muito bem falar, não vou viver mais de barbearia. Entrava muita oferta pra mim. Né? Entrava oferta, tipo... o pessoal chegava ali em casa, eu recebi um dinheiro assim, eu quero dar pra você, cesta básica, roupa, e muita coisa. Era muita coisa, eu nunca vi isso. Entende? Então, tipo, e pronto. E aí, infelizmente, é muito assim legal, né? Porque a gente gosta de expor muita coisa boa, mas eu também eu quero expor, né? As coisas ruins. Legal. Entende? Eu sou um cara assim, e aí, pronto, as mazelas me pegaram, né? Fiquei um cara totalmente soberbo, orgulhoso demais, e comecei a movimentar de qualquer forma, do meu jeito e da minha forma mesmo, e pronto, né? Sim. E aí eu lembro que eu comecei a reunir com o pessoal na sala da minha casa, deixei a barbearia de lado, os 3 caras cuidando da barbearia, e aí começa a história de eu vir pra cá, né? E aí um saiu, o outro saiu, então eu perdi os 3 funcionários, né? Desleixei com a barbearia e comecei só a cuidar do povo. E você não tinha cuidado, tipo assim, ninguém cuidava de você, porque você aí nessa altura... Nunca tive. Nossa. Eu fui ter quando eu cheguei aqui em Portugal. Eu nunca tive. Então esses anos todos foram cavando sozinhos. Foi cavando sozinho, dando murro em ponta de faca, levantando de novo. Acho que... Eu sou muito ruim, mas uma coisa que eu sempre tive foi a perseverança, entende? Eu sempre perseverei, assim, em muita coisa, né? E, então... E mesmo ruim, eu perseverava ali, né? Então, tipo... E aí, eu sem destino, sem nada, eu falei, cara, eu vou começar algo na minha casa mesmo, na sala da minha casa. Aí, Doido. Na boa intenção. Sim, exatamente. A boa intenção não significa que você tá no caminho correto. Entendeu? Isso. E aí, comecei algo na sala da minha casa com alguns meninos e tal, 4 pessoas. E isso de 4 foi se transformando, tal. Quebrei a parede do meu quarto, liguei a sala com o quarto, pintei as paredes de preto e meti umas cadeiras. E nisso o Rafa já tava aqui, a gente conversando e tal. E comecei a pregar o evangelho. Só que aí eu entrei num estado muito, muito crítico, né? Eu comecei a fazer sessões no psicólogo, que eu dei uma síndrome chamada síndrome de burnout, um cansaço excessivo, com início de depressão. Então, tipo, mesmo assim eu não parava, ia e tal, só queria fazer. E aí que, pronto, eu aprendi, né, na marra, assim, Deus me parou, né, eu aprendi que eu não preciso fazer pra ser, eu sou porque Deus é. Nossa. E depois eu aprendi isso, entendeu? E isso me pegou por dentro. E aí foi um dia que eu peguei Covid, e aí tudo parou, e as reuniões cessaram, e aí eu fui pro hospital, com menos 45% do pulmão. Nossa, Ney. Que isso. Você tava aqui já. Tava orando junto. E foi muito feio. Eu pensei que dessa vez aí eu ia cedo, assim. Que isso. E aí fui pro hospital. Ficou entubado, tudo, mano. Tudo, as coisas, tipo, muito, cara, foi... Meu Deus. E eu lembro que me colocaram na sala, assim, do hospital sozinho, assim, né? Porque pro hospital que eu fui, não tinha ala de Covid ainda. Porque, tipo assim, lá eles tinham construído algo específico só pra Covid, que era fora do hospital. Era em outro lugar, né? Então, eu cheguei lá, me colocaram numa sala, eu deitado, assim, com menos 45 do pulmão. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E nisso entra uma médica, e essa médica entra na sala chorando. Nunca mais eu esqueço disso. E ela chega em mim e fala comigo assim, olha, eu não te conheço, mas eu preciso que você faça uma oração por mim, eu preciso liberar perdão pro meu esposo. Ele me traiu, eu não consegui perdoar ele, preciso que você ore por mim. E aí eu orei por ela ali, preguei pra ela e tal. Ô, Ney, eu tô morrendo aqui, a senhora quer que eu ore? Aí... Só a saideira, Jesus. Dá essa moral aí pra mim. Só que eu não tinha percebido ainda que era pra olhar pra mim.
Deus me parou, cara. Entendeu? Tanto que teve um convidado que já passou aqui nessa mesa, que eu acho também, que o Ney é cheio de história, né? Amigo desses caras e tudo. Né? Eu nem sabia. Depois que o Maicon passou aqui, que eu soube que ele falava com você nessa época. A gente conversava, né? Conversava sobre missões e tal. Até o Djalma, né? Conhece o Djalma de longa data. O Djalma. Tem tempo. O Magu conhece. Epa! Tá louco. Esse é o problema. Olha. Loucura. Aí você tava lá. E aí, cara pronto, me transferiram pra outra ala e aí tudo começou. Em uma semana, eu fui pra essa ala na segunda-feira. E aí, na segunda-feira mesmo, eu comecei a receber ligações. Olha, eu tava orando por você, Deus falou que você vai embora daí. Isso no hospital. Com Covid lá. E aí, na terça-feira, mais ligações. Olha, eu tava orando por você, Deus falou que quando você sair, Deus vai virar uma chave na sua vida. Você vai embora daí. Eu falei, não, tá bom, amém. Meu emocional tava, tipo, abaladíssimo e tal. Eu tava numa ala com 27 caras. 27 caras do meu lado, assim, um pior que o outro. E aí eu falei, meu Deus, eu tava sozinho lá. Não podia entrar ninguém, era só eu e os caras e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E a médica chegou pra mim e falou, você vai ter que ficar aqui 2 semanas ou mais por conta do seu pulmão, tá muito danificado. E nisso, eu falei, tá bom. E eu lembro que era uma quinta-feira, de quinta pra sexta-feira. Eu tava dormindo, assim, de madrugada e eu acordei com um barulho muito grande, tipo uma chapa de ferro, assim, caindo e batendo no chão muito forte. E aí eu acordei de madrugada, falei, meu Deus, que isso? Um sonho, algum pesadelo que eu tive. E eu sentei na maca. Quando eu sentei na maca, nitidamente eu escutei uma voz aqui nesse ouvido, falando comigo assim, olha, você precisa estender sua mão e orar aqui. E aí eu levantei nunca mais eu esqueço disso, foi uma experiência muito forte que eu tive, assim. Eu estendi minha mão, orei e tudo mais, profetizando cura e tudo mais e tal. Isso na quinta-feira de madrugada, para que Deus ajudasse todo mundo que estava lá e libertasse todo mundo e tal, colocando minha mão nas macas e tudo mais. E aí eu não estava tanto debilitado na quinta-feira, né? Mas eu tava com o meu pulmão danificado ainda. Muito danificado. Sim, dificuldade pra respirar. Muita, cara. Muita. E minha família lá fora, todo mundo preocupado e tal. E eu falei, meu Deus. E aí eu tive essa experiência na quinta-feira de madrugada. Eu orei por todo mundo lá. E levantei minha mão e tudo mais e tal. Na sexta-feira de manhã, eu recebo uma ligação de um pastor amigo meu. Chorando, assim. Ele ligou pra mim e falou, cara, eu tava orando por você... E Deus falou comigo que você vai embora daqui, Deus vai virar uma chave na sua vida e tal. Eu falei, amém. Quando foi meio-dia, os médicos começaram a dar alta para os caras que estavam lá nessa ala comigo. E a médica chegou em mim com mais 2 médicos e falou comigo assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu. A gente tirou um raio-x de você aqui enquanto você estava dormindo. Nós não sabemos o que houve, mas o seu pulmão está 100%, pode ir embora para casa. E a gente tá te dando alta, pede seu pai pra poder vir te buscar e tal. E aí, no mesmo dia eu fui pra casa, e aí quando eu cheguei na sala de casa, Deus falou comigo que eu não ia ficar lá. Só que eu insisti ainda na movimentação. E aí você voltou pra em vez de ficar quieto. Eu insisti, cara. Teimoso demais. O homem é teimoso mesmo. Vai lá. Teimoso, cara. Teimoso demais. E aí começou o período... do princípio de depressão, com a síndrome de burnout, comecei a fazer sessões com psicólogo e tudo mais e tal. E aí teve um dia que eu liguei pro Rafa, não sei se você vai lembrar disso, por vídeo. Liguei pra você por vídeo. Falei, cara, tá complicado pra mim e eu tô pensando muitas das vezes em até tirar minha própria vida. Eu lembro. E aí chorei no telefone e tudo mais e tal. E aí falei com ele assim, vou pra aí, tô indo pra aí. E aí, não sei se você tinha conversado com o pai e tal, não sei. Mas eu lembro que a gente tinha alinhado, você falou assim, pode vir, vem pra cá. Eu falei, então é isso, pai. Cheguei no meu pai e falei, pai, tô indo embora. Meu pai... Falei pro Ney, pode vir, nem eu tinha onde ficar, eu morava na base. Falei, vem que aqui tá tudo certo, vem embora. Mas é porque... Você já tava na base? Tava. Tava já. É interessante o Ney pontuar isso daí, porque muitas pessoas, às vezes, procuram pra pedir uma simples informação daqui e eu sinto no coração de não falar nada. Mas quando o Edvanei me ligou, eu falei, foi muito louco, assim, porque parecia mesmo, eu falei, não, isso é real, e não é especulação e tudo mais. Mano, vem que aqui nós vamos dar um jeito, você não pode ficar mais aí, você não tá legal, você precisa de ser cuidado e eu acho que aqui você vai ser cuidado. Eu já tava morto espiritualmente, entendeu? Eu tava morto, tipo assim,
Corri sem ninguém pra apacentar meu coração. Fiz muita coisa errada, bati na igreja, entendeu? Tipo, vixe, meu Deus. Mas você tava machucado, né, cara? Um cara que as pessoas que entram pro lugar do... Que a palavra que o pastor Ed sempre fala. Ofensa. Da ofensa. A pessoa que tá ofendida, ela sempre vai tentar ofender, né? Sim. E você tava nesse lugar. E aí você pegou... Cara, Deus me quebrou, porque eu bati em algo que não é meu, entendeu? Nossa. Tipo assim. Isso é forte, Ney. Isso é forte. Deus me quebrou, Nossa, porque cara. eu bati em algo que não era meu. Yeah. Entendeu? Não é meu. E aí, eu falei, Rafa, eu tô indo pra aí, cara. Aí cheguei no meu pai e falei, pai, vou embora pra Portugal. Não dá mais pra mim aqui e tal. Meu pai sempre me apoiou em tudo. Né? Um cara, assim, companheiraço até hoje. Tipo, sempre me apoiou mesmo em tudo mesmo. E pronto, aí comecei a vender minhas coisas e tal. Eu tava sem dinheiro pra poder vir pra cá. Né? A barbearia, tipo, quase fechada. Deixei de né? lado, Porque cara. ela... Tinha mês que eu fazia R$300, R$250 por mês. Nossa. De tão desleixado que eu fiquei, que eu deixei pra lá. Então, é aquilo, né? É por isso que a gente precisa ter sempre uma visão clara daquilo que Deus tá fazendo. Clareza. Né? Tipo assim, Deus, ele de alguma forma, me tentou, de alguma forma, me levar pra essa questão da paternidade, né? Só que eu fiquei soberbo demais. Né? E tinha um cara que ele tentava cuidar do meu coração e eu não deixava, que era o pastor Ivairton, né? Que era de uma igreja, que de alguma forma a gente tá lá até hoje, né? A gente fundou essa igreja, ele pastoreia lá essa igreja, né? Pra honra e glória de Jesus, tá lá cuidando de gente, um cara com um coração, assim, preciosíssimo. E eu nunca dei acesso pra ele em relação a isso, entendeu? Então, tipo, mas sou muito grato pela vida e tudo mais e tal. Então, só que Deus me quebrou, cara, né? Deus me quebrou internamente, emocionalmente, espiritualmente. E eu falei, eu vou para Portugal. E aí já desconstruí tudo, vendi minhas coisas de casa, geladeira, fogão. Aí nisso já não tava mais morando com seu pai. Não tava. Meu pai tem um lote no fundo, né? E ele tinha me dado uma casa lá. Entendi. E aí eu mexi lá. Você chegou lá, né? Algumas vezes ou não? Ah, não. Tu já tive vindo pra cá. Tu viu Só por na vídeo. construção, assim, eu fiz Sim. qualquer coisa. E aí fiz lá essa casinha e tudo mais e tal. E vendi tudo, cara. Vendi sofá, vendi geladeira, vendi cama, vendi tudo, televisão. Pra vir. E aí falei, vou atrás de passagem. Só que eu tava achando passagem na época de 13, 14 mil, 11 mil, muito caro. Novembro, né? Tipo assim, o pessoal viajava novembro, dezembro e tal. Eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, eu vou em janeiro, né? Eu vou guardar esse dinheiro. Eu lembro que eu tinha conseguido uma grana, assim, até relevante, tipo, mas não nesse ponto, né? Yeah. Tipo, eu falei, cara, eu vou embora, né? E janeiro eu vou, compro uma passagem e vou. Aí tá, e aí um dia eu saí com meu pai e passei em frente a uma agência de viagens. Isso era no dia 18. Isso, no dia 18 de novembro. E aí falei, pai, vamos passar ali pra ver? E passei. Quando eu cheguei lá, perguntou, tem alguma passagem pra Portugal? Falou, tem agora, dia 22. Eu falei, quanto? 4 mil. Eu falei, então é essa. Comprei, você lembra disso, né? Lembro, mandei claro mensagem. que eu lembro. Absurdo, Comprei, totalmente fora da loja. Comprei e vim embora sem acreditar. Falei, Rafa, acabei de comprar a passagem, tô indo. Eu, quando ele? Semana que vem. Foi tipo assim. Rápido. Eu falei, mano, loucura. Rápido. E vendi tudo que tinha que vender e tal. Eu falei, tô indo. Pai, tô indo. Irmão, tô indo. Mãe, benção, tô indo. E aí meu pai me abençoou e tal. E vim embora. Né? Vim embora. E, cara, foi assim... Meu Deus do céu. Eu vou falar com vocês uma coisa. Graças a Deus eu tô aqui. Porque eu falo assim, hoje eu encontrei um lugar em Deus, né? E que de alguma forma me abraçou aqui, né? Todo mundo me abraçou. E eu encontrei um lugar onde eu pude encontrar homens leais, entende? Então eu acho que eu precisava de encontrar homens leais, homens com coração em Cristo, né? Que reconhecem que não são nada, entende? Mas são leais a Deus. E eu sempre orei pra que Deus, sempre orei por Qual é a frase? Nós é tão ruim que a gente só tem o coração. Só o coração. Só tem o coração. Só o coração. Eu chego no domingo no Ney, isso aqui é uma revelação. Quando vocês viram o abraçado com o Ney no domingo, antes do culto, é que nós estamos conversando. Aí eu falo assim, aí ele fala assim, eu falo, Ney,
nós só tem as lágrimas, né? Aí ele fala, meu irmão, nós somos tão ruim que nós só tem o coração. E é desses que Deus gosta, né? Pela misericórdia dele, assim. O Ney chegou, ele chegou... 7 mil euros, tinha arrendado uma casa lá em Carcavelos, diferente pra papai. Não, e sabe qual é o B.O.? Sabe qual é o B.O.? Eu vou falar a minha perspectiva. A minha perspectiva é que eu te vi no sábado, de manhã. Eu lembro que foi numa mesa de pastores. A mesa com os pastores estava começando. Eu acho que tinha, sei lá, uns 2 meses que a gente tava fazendo, uns 2, 3 meses. Que tava fazendo assim. Não, aquela foi a segunda. Aquela foi a segunda, Rafa? Daquele modelo lá. Daquele modelo lá, né? Foi a segunda mesa aquela? Foi a segunda. Aí eu lembro que o Rafa falou comigo, meu amigo tá aí, ele me apresentou você. Aí ele falou, quando ele falou meu amigo, eu pensava assim, um cara do tamanho dele, né? Aí quando eu fui ver o Ney, eu olhei assim, eu falei, não. Aí ele te apresentou, naquela semana a gente falou mais ou menos. E aí quando eu vi você assim, cara, eu vi você, cara, abatido. Cara, eu cheguei aqui em Portugal quebrado internamente. Quebrado. Eu via, né, que tipo assim, você tentava sorrir, mas tipo, você tava assim, mano. Cheguei aqui quebrado, depressivo, mal. E cheguei aqui, cara, realmente assim, fui na mesa com pastores, né? E qual foi o ponto de viragem pra você? O ponto de viragem? Depois assim? que você chegou, tipo assim, o que a paternidade, você falou a paternidade, tudo bem, mas quando que você, o start, assim, que foi... O primeiro dia que eu cheguei na mesa com pastores, eu tava esperando o AP acabar de... Acho que ele tava orando, eu tava conversando com os pastores, né? Quando acabou a mesa. Sim. E aí eu fui nele, não sei se ele vai lembrar disso. Quando eu cheguei perto dele, ele começou a chorar. E aí eu comecei a falar e ele falou, não fala nada. Nunca mais eu esqueço disso, foi no começo, não fala nada. Sabe por que você tá aqui? Falei, porque eu tô muito mal. Ele falou, não, isso não é por isso que você tá aqui. É porque Deus vai mudar a sua vida, você vai casar, Deus vai te dar uma esposa, você tem um ministério e tal, e tal. Só que eu cheguei aqui com meu coração muito fechado pra essas coisas de pastor. Cara, eu vim de um lugar ferido, bicho. Entendeu? Aonde, tipo assim, eu lutei com calejado de ouvir isso. Calejado, assim. A mesma coisa. Só que aí ele me quebrou, ele me deu um beijo no rosto. Uau. E aí eu comecei a chorar, desmontei. E me abraçou. Nossa, a chave do coração. Nossa. Tá louco, mano. Me deu um beijo no rosto. Não sei se ele vai lembrar disso. E aí me quebrou, cara. Me quebrou. E aí ele falou comigo assim, olha, fica aí e tal. E tem fica aí, se quiser até colocar um colchão no altar aí, você pode colocar. Seja bem-vindo. Eu falei, amém. Era graças isso que a Deus. Encontrei um lugar, Meu Deus. Ô, gente, e interessante, Dani, e falar pessoal, que depois que o Ney chegou, e aí o AP falou, o apóstolo falou isso pra ele, aí não tinha lugar na base. Não tinha lugar na base, a base estava cheia. O irmão aqui com o apartamento aqui, com a esposa, com os filhos, com T5 que cabia uma cama, cabe uma cama. E uma mesa, o T5 dele. O Ney falava, Rafa... Antigo estúdio, 144. Com remodelações. E tipo assim, e aí as nossas conversas eram, mano, pra onde o Edvanei vai? A ponto de o AP chegar pra você e falar, filho, não tem como ficar aqui. E não foi só uma vez. O Ney perguntava, mano, e aí, você já falou com eles? Eu já, mano, já falei. Várias vezes. Falar com o Ney. Várias vezes. E o que você respondeu pra ele uma vez? E Deus... no domingo do quarto. Não, teve esse aqui antes, por favor. Vai, pode falar. Teve um domingo, velho, na comunhão. O pai chegou no Ney e falou, Ney, essa aqui é a fulana de tal, corretora de imóveis. E ela tem um quarto pra arrendar ali. Tem um quarto pra arrendar. Conversa com ela ali. Ela chegou lá, não sei o que tem, a gente tem um quarto, 400 euros. Aí o Ney... Porque, mano, nem o cara... Você só veio com a passagem, praticamente. Só, eu vim com a passagem com 500 euros, né? Que eu trouxe. Só que, tipo assim, eu vim numa época fria. Então, acabei de sair de um país tropicalzaço, tipo sol e tal. Eu lembro. E, tipo assim, eu lembro que a gente foi comprar roupa, né? Foi, velho. Comprei roupa, gastei um dinheiro em roupa e tal. Não tinha, velho. Tanto é que você chegou com uma mala, mano. Foi uma malinha de 10 quilos que eu trouxe. Uma mala de 10 quilos. Ah, você não... Eu trouxe uma mala com 10 quilos de roupa. Você trouxe só uma blusa de frio e 2 livros.
2 livros e minha Bíblia, me trouxe isso. Foi, e aí falei, cara, cheguei no lugar que assim, nossa, meu Deus, igrejona, né? Meu Deus, tudo fluindo. Só que Deus tinha que me quebrar, e Deus me quebrou aqui. Uau. Deus me quebrou o meu orgulho, a minha soberba aqui, porque depois de tudo que eu passei, cara, eu ainda continuei da forma que eu era, né? Então, tipo... E aí eu lembro que um dia, até questão dessa corretora mesmo, tipo, o AP tava doido pra ir embora daqui. Passou uma semana e falou, agora o que você faz? Você vai caçar sua vida e tudo mais e tal. Vai... Porque, eu vou falar pra galera, não tinha, gente, lugar. Não tinha lugar. A base tava cheia. E tipo tinha. assim, a base missionária aqui em Casa do Leão não é um hotel. Cada um tem um propósito. Então, tipo assim, a galera já tava tudo encaixadinho. Quando você chega, cara, tipo assim... Só que você teve uma parada que pouca gente tem. É isso que você falou, da perseverança. Eu já vi cara chato. Eu já vi cara insistente. Carrapato e o Edivani. Porque, tipo assim, eu cheguei aqui, aí foi num culto, né? Eu recebi uma palavra específica de uma pastora da casa. Até vou citar aqui, quero agradecer, a pastora Tieme me deu uma palavra. Me deu uma palavra e ela falou comigo assim, olha, a sua vinda pra cá foi um sim que você precisava dar pra Jesus. Nossa. E aí eu vim pra cá e através dessa palavra foi gerada em mim, falei, cara, é aqui que eu preciso ficar. É aqui que eu botei, cara, porque eu boto um treino na minha cabeça, cara... Meu Deus. Cara, daqui eu não vou sair mais. Eu vou ficar aqui. E a resposta que você dava pro AP? Não, e aí ele falava comigo, e aí, você vai pra onde? E eu tinha recebido uma proposta pra trabalhar no Porto, numa barbearia top, né? E aí ele falou, aí eu tinha falado com ele, falou, cara, vai embora. Vai fazer o que aqui? Não tem lugar pra você aqui. Não tem onde você ficar. Falei, não, me dá um colchão que eu durmo aqui na rua. Você deixa eu só tomar, diante de Deus, você deixa eu só tomar banho, comer aqui, eu durmo aqui. Não precisa um quarto e tal. E nisso eu já tava dormindo na sala das crianças. Aqui embaixo, no piso 1. Um frio, cara, um frio. Dava febre de noite, de frio, friento, meu Deus. E aí, cara, mas eu falei com ele. E no outro dia tá bom, Ney? Ótimo, excelente, ótimo. Mano. Ali é bom demais. Adoro ficar naquele quarto ali. Nunca reclamei, cara. Nunca reclamei. Ali é isso, entendeu? A gratidão eu vou ficar aqui. Yeah. Nem que seja só pra me abrir a casa de oração, lavar um banheiro, eu vou ficar aqui. E aí, toda semana, vai embora, não tem pra onde você ficar, não tem onde você ficar aqui. E eu lembro que eu tinha recebido uma proposta de uma mulher que mora na Espanha pra poder trabalhar lá. Ela vinha aqui na igreja e falou, te levo pra Espanha, a gente abre uma barbearia pra você e tudo mais e tal. E eu falei, não vou. Eu não sou barbeiro mais, eu vou ficar aqui. E fui, e toda vez chegava em mim, e aí, você vai pra onde? Eu falei, vou ficar aqui. Não, mas aí falou pra me comprar um rolote, que eu tinha entrado 400 euros. Ele falou comigo assim, compra um rolote, coloca aqui na frente. Eu falei, não vou comprar rolote, não dá, e eu vou ficar aqui. Falou, mas você vai continuar dormindo no chão, na sala das crianças? Eu falei, vou continuar dormindo no chão. Então eu fui chato ali, cara, chato. Mas por quê? Porque eu entendi que aqui eu era pra me ficar aqui, entendeu? Nem seja pra me poder abrir a casa de oração, ou lavar um banheiro, ou servir. Você precisava estar num lugar que tava emanando vida ali pra você. Você estava vendo algo que você precisava era disso. Isso. Encontrou a pérola, né? E aí, eu lembro que um dia ele falou, tá, então o negócio é o seguinte, cara, já que você não vai embora daqui, né? E foi uma insistência pra mim ir. Falei, não vou. Falei, então tá bom, então faz o seguinte, tem um sótão lá em cima, lá tem um espacinho, você se importa? Eu falei, não, o melhor lugar que eu poderia estar era lá. É lá. Aí eu lembro que eu peguei um colchãozinho, limpei um cantinho que tinha ali em cima, 6 meses ali no sótão. 6 meses Deus me tratando, cara, me quebrando. Eu lembro. E aí, no meio desse período, foi um período muito intenso, assim, de Deus mexendo no meu interno, né? Porque pronto, e coloquei o colchãozinho ali, limpei tudo, coloquei o colchãozinho no chão, eu lembro que fosse hoje. E aí tinha tudo lá em cima, né? Tudo que você pensar da igreja tava lá. Né? Então, tipo, eu falei, cara, aqui é o melhor lugar pra mim. Não tem outro lugar melhor pra eu poder ficar do que aqui. E aí, nesse período... Aí comecei a orar, né, e tudo mais, entendi. Por isso que é importante a gente entender o lugar da oração. O lugar da oração define a gente. Entendeu? Exatamente isso. E a oração me definiu. Eu cheguei aqui, eu não sabia orar, inclusive até o próprio AP me falou aí, eu não sabia orar, né? Eu orava por modelos e tudo mais, mas quando você encontra um lugar na oração, quando você encontra um lugar no coração de Deus, cara, eu falo assim, que quando você encontra um lugar no coração de Deus, nada mais te para.
sabe? E foi gerada uma convicção em mim a respeito de Casa do Leão, a respeito de paternidade, de me submeter a Apóstolo Rafael. Eu falei, cara, é aqui. Então essa convicção foi gerada em mim, então acabou. Aí já então, era, né, cara? eu tava pronto pra enfrentar o que tivesse que enfrentar, cara. Tanto é que Esse é o sentimento. isso é algo que vai ficar pro Elas Não Em Casa Podcast, mas tanto é que essa palavra... Não sei, né? Porque eu não sei, o Sherlock ali, a o Xê tá produção... meio saindo fora. Mas se não Mas for, vamos não lá. tem problema, não não, tem que ela problema, senta nessa senta cadeira aqui. aqui com a gente. Que é um pouco agora... Você não tocou nesse assunto ainda, mas é da sua noiva, isso que vocês passaram há poucos meses atrás. Foi isso demonstrou essa palavra sendo validada no ato, entendeu? Sim. Essa palavra, porque, cara, eu vou falar pra você, perseverança, persistência, demasiada, assim, entre aspas, algumas pessoas têm um limite, e vocês ali não mediram os limites. Não. Você foi um cara louco, incansável, e um cara que eu falava, nossa, cara, eu tenho que dar uma esperança pro Ney. Chegava pra falar alguma coisa com o Ney e eu que saía de lá cheio de esperança. O Ney, e aí, mano, como é que você tá? Rafa, tô bem demais, vou só tomar um banho, comer qualquer coisa aqui e vou pro hospital. Tô dando só um spoilerzinho, próximos episódios aí, mais pra frente. Vocês vão entender do que eu tô falando, né? E eu imagino que nesse tempo ali no sótão ali, onde era de boa dormir, você tava dormindo, do nada vem alguém separar umas roupas. Do nada, cara, arrastar toda a vida. Coisa e tudo tipo mais. assim, eu nunca dormi bem. Toda a vida. Então, tipo assim, eu sempre fui o cara... Qualquer coisinha você acorda. Noturno, tipo assim, custa, tu dorme, Mano, acorda algumas acordava pra vezes. orar aqui e falava que Edvanei no WhatsApp, como se ele tivesse acordado lá de tarde. Era isso, sacou? acordava de cedo. boa, trocando ideia. E, de tipo, áudio e tudo. Toda a Falei, vida mano, foi cara, assim, é louco. né? Então, tipo, e aí eu falei, cara, aí tem um tempo que eu falei com o Rafa, falei, mano, vou abrir a casa de oração. Deixa eu abrir, eu preciso estar lá e tal. E aí comecei a abrir casa de oração. Na época era 3 e pouca, 4 horas, às vezes nós já tava lá, 4 horas da manhã. Era. Então, Quantas tipo assim, vezes? falei, cara, eu preciso orar. Eu preciso aprender a orar. Porque não é orar, né, Ney? É estar em oração. É muito interessante nesse isso que lugar. você falou, porque, tipo, tem uma diferença muito grande entre Muito orar e você grande. estar num lugar de oração. Entendeu? Então, tipo, e tem um lugar acessível pra todos, que é esse lugar de oração em Deus. Isso. Entendeu? pra Só que, tipo todos. assim, só que a questão é que pra acessar esse lugar precisa ter um sacrifício de cada um. Entende? Porque a oração, ela não é só belas palavras, ela cara, é uma impartição. Eu costumo falar que a oração é uma impartição de um coração com Jesus, entende? Então, tipo, é uma ligação de via direta com Deus, entende? Então, tipo, é um lugar que a gente precisa acessar, entendeu? Então, tipo, eu falei, cara, eu preciso entrar nesse lugar. Então, eu vou abrir a casa de oração e todo dia ali, tudo mais. Nunca mais eu vi minha chave, inclusive. Foi desse dia, Aí nunca peguei a mais. chave com ele e tô até hoje, É. né? Porque eu entendi isso. Eu odeio acordar cedo, cara. Toda a vida. Odeio acordar. Odeio. Mas não é questão de odiar ou gostar. Eu preciso estar ali. Tem Eu tenho um um amor compromisso maior. diário, entende? Eu Ele tenho tá um nos compromisso com meu esperando, pai, né? cara, entendeu? Então, tipo, e isso, pronto, e se tornou... E a profissão do barbeiro? E aí eu cheguei aqui... Do já nada. desinteressei com essa questão de barbeiro e tudo mais e tal. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar. Já tava instaurado ali no meu hotel 5 estrelas, que era no sótão ali, melhor lugar que eu podia. Aí, no meio daquelas bagunças, eu arrumei uma caixinha de som. Falei, cara, é aqui que eu quero estar mesmo. Coloquei uma caixinha de som. E tem uma coisa, você falando de caixa de som, quando eu quero ouvir alguma canção diferente Só pergunta. sobre casa de oração, alguma canção assim, ó, que é feita nesses ambientes de casa de oração, esse aqui ninguém sabe, Shazam. mas o Pergunta o Ney Shazam, que ele- é o cara que eu pergunto. É. Algumas canções que ninguém conhece, mas você ouve e fala assim, meu Deus do céu, como ninguém conhece essa canção? O cara sabe. Ele é especialista em descobrir música que ninguém conhece. Nossa, mano, mas É, ele é assim. tem música que o Ney conhece, mano, que ele me apresenta, eu falo assim, não existe não. Quando o Ney me apresentou Anderson Freire, eu fiquei impressionado. Vocês gostam. Ô, Dani, o corte veio pronto. Olha, mas é que... E aí, cara, isso aí que vocês estão falando é a parada da definição. Aí foi interessante que nesse momento do Ney ali na barbearia aqui na igreja, depois da definição, explode aquele num culto, que aquilo foi incrível. Você tava nesse culto? Tava, e depois que, tipo assim, que Deus me definiu, né, principalmente, só que, na verdade, eu ainda tava passando por um processo da questão da paternidade, né? Sim. Tipo, eu sabia que eu tinha que entrar nesse lugar, mas pra mim foi difícil, entende? Tipo assim, só que Deus me definiu na oração.
Falei, cara, eu preciso. E queimou no meu coração de cortar cabelo. Falei, cheguei no pai e falei, olha, eu quero cortar cabelo na rua e tal. Ele falou assim, aqui em Portugal não pode a gente colocar uma cadeira na rua e cortar cabelo. Não pode. Falei, tá. E ele falou assim, mas vamos orar, vai dar certo. E aí passou alguns dias e tal. Ele falou, olha, a gente tá com um projeto e tal, de um caminhão e tudo mais. Ele tava com a Maroc branca, na época. Ele falou assim, eu vou vender minha Maroc. Falou comigo, eu vou vender minha Maroc. Nós vamos pegar o dinheiro e vamos comprar um caminhão. Eu falei, tá bom. A cara do pai fazer isso. Foi doideira. E aí, aí, 2 dias depois, ele falou comigo, olha, não vou vender mais. Deus falou comigo que vai aparecer, vamos orar. Eu falei, tá bom. E aí foi num domingo. Um domingo, e o meu coração tava latente, assim, uma testificação foi que eu cheguei sem equipamento nenhum de barbeiro. Nada. Entendeu? Eu falei, cara... Eu lembro que a gente cortava cabelo... Cabelo aqui. Eu lembro, aqui em cima. Lembro que eu cortei seu cabelo, do pastor Murilo e tal. Eu falei, cara, eu preciso... Quero cortar cabelo na rua. E aí, eu lembro que uma testificação foi uma oferta que eu ganhei. Você lembra que a gente foi buscar aquela máquina longe, uma máquina vermelha? Lembro. Ganhei uma oferta para poder comprar uma máquina. Lá no Passo da Arcos com Peugeotzinho verde. Peugeotzinho, isso mesmo. Custamos chegar lá. Custamos. Graças a Deus. E aí, comprei essa máquina e comecei a servir aqui na igreja. Começou aqui a servir o pessoal. E nisso, um belo culto de domingo, um dia de domingo. E aí Deus moveu ali, fez um mover e tal. Não, foi loucura aquele culto, né, mano? Cara, foi violentíssimo. Como até deixar o link aí, cara. Não sei se dá pra achar assim, são tantos cultos, né, lá no canal. É muito. A palavra que mais me pegou nesse domingo foi o recurso tá no corpo. Tudo. Agora. Lembra? Você já lembra? Foi, pô. Você lembra? O recurso tá no corpo. Esse dia foi muito louco, velho. Moto, carro, lote, muita coisa. Tá doido? O cara lá ofertou o óculos, foi voltar pra cadeira, tropeçou na cadeira. Foi um trem muito louco, mano. Esse cara ofertou tudo. Mano, o Rafael não existe, cara. E em 10 minutos... Não, aquilo não durou 10 minutos. Aquilo foi 5 minutos. Como que é legal, né? Quando o papo é leve, é da hora. Vai, em 5 minutos, o recurso apareceu. O recurso apareceu. Tudo. O recurso para... A barbearia. Para o propósito. Não, só que o nosso point não era comprar um caminhão. Era comprar uma van menor. Uma carrinha. Era comprar uma carrinha, entendeu? Sim. Só que, cara, o meu tamanho, Deus não me fez assim à toa, né? Tá entendendo? Como é que eu ia movimentar numa carrinha, tem que ser coisas grandes. Cara, então o meu tamanho provocou Deus também. Foi. Tipo assim, cara, eu vou... Pô, desconfortável num lugar? Não. Entendeu? Então, tipo assim, aí a gente conseguiu... Graças a Deus entrou oferta a mais do que a gente esperava e a gente conseguiu comprar esse caminhão, essa Iveco, né? E aí começou o processo de fazer e tudo mais. Eu nunca tinha visto ainda aqui em Portugal. Eu, assim, ó, eu tô aqui, eu já falei pra você, 17 anos, 18 anos. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E quando... O que mais me choca é que entrou o recurso e tal... E qual... Aí a gente, o que pensa? Eu vou comprar das coisas mais... barata e gastar o resto do dinheiro com, e como que foi, né? A gente chegou na loja, não vou falar o nome da loja porque não patrocina a gente ainda. Por enquanto. Acho que ele vai tá... O homem tá tomado. Vai, fala mas com a aí, gente. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas aí, pelo menos a barbearia, podia fazer uma parceria, né? Logo, só questão de tempo. É isso mesmo. E aí a gente foi comprar e tudo mais, os equipamentos. Não vão querer, não, senão eles vão achar que tem moral. Só Jesus que patrocina aqui, você sabe que aqui nosso patrocínio é vitalício e não há hipótese. Tô mentindo, Dani Ventura? Labareda. Não há hipótese, por favor. E aí, chegou aí o AP, as melhores coisas, cara. As melhores máquinas, os melhores pentes, as melhores coisas. Cara, a gente saiu com um tanto de caixa de lá. E eu vou falar que assim, em toda a minha vida de barbeiro, assim, eu nunca vi equipamento... Pô, tipo... Porque a gente que tá na área, a gente sabe, a gente conhece a questão dos preços e tudo mais e tal. Os meus equipamentos lá do Brasil nem se compara com as coisas que a gente tinha comprado aqui. Pra você ter ideia, isso? Entendeu? Então, tipo assim, aí... Foi um dia assim, falei, meu Deus do céu, isso tudo... para poder servir quem tá na rua. E realmente aí a gente começou a devolver dignidade para aqueles que não tinham mais. Uau. Porque hoje as pessoas olham assim, por fora, né? Muita gente olha. E eu quero falar que não é um corte de cabelo apenas, entende? É isso? Não é só um corte de... Nunca foi só sobre um corte de cabelo. Eu não sou barbeiro mais. Entende? Meu Deus do céu. Eu rasguei meu diploma, não sou barbeiro mais. Tenho 10 anos de barbeiro, eu não sou mais barbeiro, entende? Eu não sou mais barbeiro. É uma coisa que eu falo, né? Eu sempre orei pra ir nas nações. E hoje as nações vêm até a gente. A gente corta cabelo do Paquistão, cara da Índia, Bélgica, todo lugar da Europa.
entendeu? Então, tipo assim, a pessoa chega, senta, corta o cabelo e ela recebe, a gente emparte o coração com ela. Então, não é, às vezes o pessoal vê, né? Que bonito, que legal e tudo mais e tal, mas não é só sobre cortar um cabelo, entende? É um meio que Deus, ele me deu para poder pregar a palavra viva, a palavra que me deu vida, entendeu? Então, a gente conseguiu montar, graças a Deus, construir uma barbearia e tudo mais, tá? Os ninjas, né? Os ninjas, Ronaldo, João, pesado. Israel. É. Eu nunca... Gente, a carrinha ficou o quê? Pronto o quê? Uma semana? 2 semanas? Umas 2 semanas. Nunca vi um projeto daquele, assim, tanto zelo dos caras. Nossa, cara. Meu Deus. Painel solar. Tudo. Nossa, Tudo. top. E aí começamos a ir pra rua. E ali, às sextas-feiras, ali no Martim Muniz, pra mim, a gente foi pro Santa Polônia, só que por conta de espaço e logística de movimentação ali não Sim, deu muito certo. lá Então é a gente, pequeno. né, um ponto principal ali no Martim Muniz. Eu costumo falar que ali no Martim Muniz é um núcleo, né? Então, tipo, e aí ele tudo começou, né? A gente começou a servir o povo e ter experiências ali a ponto, tipo, das pessoas entrarem na barbearia ali e começarem a chorar. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Você pode contar algumas experiências pra nós? Ah, Do que teve uma vez... Pô. Fala, ó, pera lá, gente. Pera aí. Faz favor. Faz favor. Ô, gente, é porque assim, ó, tem um Primeira rapaz mão? aqui. É mesmo? Tem um rapaz Gravou aqui no... quando? Ah, já nem lembro, viu? Perdi a data. Vem aqui, pô, falar. Ó, joguei na cara dele, agora ele ficou bravo. De Agora o novo, vídeo ó. vai sair, ó. Vai, fala aqui. Ó. Tem um vídeo Abaixa pro pessoal te ver, porque Tem um o pessoal vídeo. gosta das suas aparições. que o cara chegou. Olha lá a mão dele de... E aí, mano, o cara Eu se não converteu no vídeo, mano. O Thelma tava pregando pra ele, não lembro, né? Mano, o Edvani tava perguntando coisa, aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. Aí eu falei Inglês assim, ou mano. português? Falei, Edvani, esse cara ele precisa ouvir a palavra, só que eu tenho que filmar, mano. Eu não consigo pregar pra ele, eu tenho que filmar os outros caras. Aí o Blade já veio, o Boom veio atrás dele. Quando foi ver, ele falou assim: eu sou hinduísta, mas esse Deus aí é o quê? Mas português ou inglês? Não, ele é. Não, é. Mas eu- Bangladesh, Mas mano. você falando com ele em português? Inglês. Tailandês. Aí o Edvanei perguntando do É que no cabelo. início ele falou que era tailandês. É o pessoal de Bangladesh. É da entendeu? Tailândia. E o top foi Não, que, pô. mano. Da Índia, Índia, indiana. mano. Não, que? Tailândia. Bangladesh é um país, mano. Bangladesh é um país, pô, Pelo tá amor doido? de Deus. E o top foi. Vou dar um- Eu não sei se você reparou nisso, mano. Ele se converteu e nesse dia ele tinha um cabelo grande, mano. Meu Deus. Mudou pro cabelo curto. Nesse dia ele se converteu e mudou a Tipo, uma aparência dele, transição, mano. né, mano? Transição Mudou dele. uma- Você lembra disso? Lembro Porque você disso. falou assim: não vou cortar seu cabelo, não. Falou, raspa. Lembro raspa. disso. E eu falando com o Thelma. Foi loucura, prega mano. a vida pra esse Cara. cara, prega a vida pra ele. O Thelma falando em inglês. Bangladesh é um país. É um país, pô, não é Pera aí, possível. não, mas é pra gente se... O- É um país, gente. E aí, Nós tá o Thelma bem pregando negócio. pra ele, eu mal sabendo falar o português, eu ali só orando em espírito, falei, o Thelma, prega pra ele vida e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, esse dia foi muito marcante, mas teve um dia que a gente, olha pra você ver, isso foi muito forte, cara. A gente cortava cabelo de um cara sueco, se eu não me engano, sueco norueguês, fugiu da minha cabeça aqui. E esse cara, toda vez ele ia lá cortar cabelo. É Toda- o lobo, não? Não, toda sexta-feira. Ele ia lá cortar cabelo, toda sexta. E aí ele não falava nada lá na cadeira. E aí eu fazia questão de colocar ele como um dos primeiros pra cortar cabelo e tal. Eu cortava cabelo, ele ia embora e tudo mais e tal. Eu escutava os louvores e tal. E aí um dia, esse cara, ele veio pra poder se despedir da gente, que ele ia voltar pro país dele. E aí ele falou com a gente assim, chamou a gente, falou assim, um dos dias que eu vim cá, eu ia me suicidar. Eu ia tirar a minha vida. Mas eu escutei a conversa de vocês sobre Jesus, o Thelmo lembra disso. Ele é testemunha disso. Ele até mexeu com a gente, assim. Eu escutei vocês falando de Jesus aqui dentro. Eu fui pra casa e eu não tirei minha vida, porque eu lembrei de vocês falando aqui. E hoje eu quero agradecer vocês. Eu nunca falei nada aqui direito, mas eu quero agradecer vocês, que por conta do que vocês falaram aqui, o trabalho que vocês prestam, não tirei minha vida. Então eu vou voltar pro meu país, eu vou pra minha família, com esperança no meu coração. E começou a chorar. Tá louco, Meu bicho. Deus. O Thelmo traduzindo, com esperança no meu coração e tal. E ali Deus tomou a gente. Foi forte, assim. Essa que mais me marcou, cara. Foi violentíssimo. Então, não é sobre cortar um cabelo, não é sobre um espaço legal, é sobre Jesus, entende? E é algo que a gente precisa entender, cara. Que é sobre Jesus, né? E hoje eu glorifico Jesus porque
é ele quem faz tudo, entende? E eu comentei com você uma vez e sempre me marca. Se a gente for pegar Isaías ali 40, se não me engano, né? Que fala sobre a soberania de Deus. Sim. Cara, um Deus que fecha os céus como cortina, né? Um Deus que pega os mares na concha de suas mãos. E nós precisamos nos submeter à soberania de Deus. Então, é algo que foge do nosso padrão humano. Nossa lógica, entende? Tá louco. Então, e ali, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe de barbeiro, né? Tipo, que flui lá. Hoje eu posso falar assim... Eu vou lá, igual sexta-feira passada eu fui lá. E eu fiquei muito alegre, porque eu não cortei cabelo. Uau. Mas os caras estavam fluindo ali. Falei, cara, meu Deus, glória a Deus por isso. E fluindo na mesma intenção Na mesma do coração, pegada. na mesma Só pegada. que o mais né? interessante é que, tipo assim, muitas das vezes a gente não fala de Jesus ali. A gente não prega. Pros barbeiros aí que vai ver de plantão e tal, eu recebi algumas perguntas em relação a isso quando eu cheguei de alguns barbeiros. Como é que é? Porque a barbearia é um lugar que você tem que tomar cuidado para não deixar o ambiente chato, entende? Porque é todo tipo de pessoa. Então, e chegou um ponto que na minha vida no Brasil, lá na minha barbearia, que o pessoal não queria ouvir falar de Jesus. O pessoal via Jesus em mim. Então o pessoal não queria ouvir falar mais. O pessoal queria ver, entendeu? É isso. Então, tipo assim, o cara sentava na cadeira... E aí o cara sentia a presença de Jesus e tal, sem eu falar nada pro cara. Evangelho é isso. Entendeu? E eu acho que não só pra barbearia, mas pra muitos caras que, tipo assim, que quer de alguma forma, que tem um empreendedor, uma empresa e tudo mais, que empreende. E cuidado pra que o ambiente não fique chato, entende? E até um paradoxo muito forte que eu vou falar, espero que a galera entenda. Mas o falar demais de Jesus... de alguma forma, a gente tem que tomar cuidado, entende? Mas mostrar ele precisa ser a prioridade, entendeu? Então, tipo assim, eu recebi uma pergunta uma vez num barbeiro, aqui em Portugal. Como que eu faço para poder sair dos assuntos errados da barbearia? Porque barbearia é um lugar complicado de lidar, entendeu? Sim. É todo tipo de assunto. Mas se o cara, ele olha para você e vê Jesus na sua vida... Ixi, a chave é essa. Ele não vai falar de assunto ruim, cara. Tá entendendo? Como, não tem como. Corta a onda do cara na hora. Não tem como, tá entendendo? Mas nós precisamos ser o Exalar. reflexo de Cristo, exalar o cheiro de Cristo dentro do ambiente de trabalho. E o X é você saber que, tipo assim, eu não preciso colocar uma placa no meu estabelecimento de não fume. As pessoas não fumam aqui porque elas veem Jesus na minha vida, entendeu? Então, tipo assim, e é essa a pegada, né? Então Deus foi fazendo, assim, muita coisa lá e hoje eu entendo... Pode falar assim. Não, é interessante essa pausa que o Ney deu no assunto da questão da barbearia, porque é o seguinte, era muito cansativo, né, Ney? Muito, cara. É muito cansativo. Acaba que, pela falta da paternidade, a gente entra num lugar de ativismo. Então, era muita visibilidade, era estourado, tipo assim, e Hoje o cara tá no lugar de descanso, cara. Hoje o cara flui, literalmente, o cara flui, tipo cara. assim, não tem mais soco no vento, né? Não tem mais soco no vento. Tem uma voz pra obedecer, sacou? Tem uma liderança pra submeter. Você olha pro cara... o corte é tramontina. Entendeu, mano? E aí já era, então, ou seja, todo aquele cansaço, aquele fardo, aquela ansiedade, depressão. O que resiste à oração? O que resiste à submissão de uma paternidade, de uma liderança, meu amigo? Não tem burnout, não tem cara. Crise, não é verdade? Não tem. Eu costumo falar, eu ressalto isso, cara. A paternidade me definiu. Uau. E a paternidade, ela define. A oração me definiu, a paternidade me definiu. Entende? Eu volto a falar que é difícil pra mim acreditar num homem que faz algo pra Deus sem se submeter a outro, entende? Sem se submeter a uma paternidade. Não é algo... Eu não falo assim, se submeter a algo forçado, se submeter a colocar um cabresto no seu pescoço. Não, a paternidade é leve, cara. Entende? Um pai fornece um caminho... Só forra o caminho pro filho andar. Isso é muito forte que você tá falando, porque a paternidade, ela dá um destino e estar em oração nos faz caminhar nesse destino. Exatamente. Entendeu? É como se a paternidade nos colocasse uma porta na frente. E agora, para nós entrarmos por essa porta, nós temos que estar em oração para nos adequar ao tamanho da porta que nos foi proposta. E aí você só consegue fluir na paternidade e ser leve, como você falou, se eu estiver em oração. Porque assim, é igual o AP fala. Cara, não tem como eu te chamar de filho se você não faz a mesma coisa que eu faço. É verdade. Então, tipo assim, você
acessou esse lugar, Ney, porque você faz a mesma coisa que seu pai espiritual faz. Entende? E eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu brinco com o Ney, que a gente tá ali na casa de oração. Eu tenho duas, assim, eu oro em um lugar que à esquerda tem o AP, o apóstolo, os pastores, mas eu tenho um amigo meu que nunca me deixa sozinho, orando sozinho. Eu olho assim, ele tá lá no altarzinho aqui, ó, só aqui. Então, tipo assim, é legal ver quando a gente tá no meio do nosso pai espiritual está orando, os nossos pastores estão orando e os nossos irmãos estão à volta da mesa da oração. Então a paternidade se torna leve aí. E cara, eu louvo a Deus pela sua vida, porque igual a gente estava falando aqui no começo, gente, isso tudo que ele tá falando tem 1 ano e meio, né? Um ano e 7, 1 ano e 6. E aí o Rafa falou uma coisa muito legal, que foi puf, mas esse puf é fazendo todo dia a mesma coisa, no mesmo lugar. Então, tipo assim, estando em oração. E uma coisa muito louca que esse cara carrega, que ele tem o coração na ponta da mão, literalmente. Até pra tocar carrom, nós vamos fazer eu tenho que falar isso aqui, porque ano passado foi muito marcante pra nós. Pra mim, principalmente ali no retiro dos adolescentes. Cara, os meninos olhavam pro Edvanei tocando carrom, cara. Os meninos falavam assim, mano, eu me emociono porque é BO pra mim falar dos teens, assim, falar do que a gente viveu. Foi algo muito marcante, cara. Foi. Eu acho que uma das coisas mais da hora, antes de eu falar da parada mais séria, é que tinha a piscina e o Ney, ele ficou como o cara responsável de cuidar do tempo da piscina da galera. E aí o Ney falava assim, ó, vocês vão acabar com o retiro se vocês ficarem pulando. Eu vou ter que matar vocês. Eu vou ter que dar um soco na cara de vocês. Para de pular, coisa ruim. Cara, foi muito... Então, tipo assim, a galera olhava assim, aí já não pulava, porque o Ney tava ali olhando. Mas por quê? Porque quando a gente tinha um tempo de adoração, irmão, o Ney tocando o carrom ali, e era só teclado e carrom. Mano, a presença, tipo assim, ninguém ficou de pé. Foi forte, mano. Ninguém ficou de pé. E, tipo pesado. assim, literalmente, ele... Quantas vezes... Descascou, né? Até hoje, ontem no turno ali, deu uma descascada. Aí, ó, aproveita vezes... e venda seu peixe aí, se faz favor. Já agora tem inscrição ainda pro retiro dos dias? Então, gente, isso aí é um problema, Você acha que o meu nome é Enzo, que eu nasci ontem, né? Faz favor. Então, gente, a gente tem o retiro dos teens, não é? Mas é assim, as vagas, eu tenho, acho que é só umas 5 vagas. Ixi, então, depois desse podcast aqui... Tá, gente, não sinto muito te dizer, foi, tá quase acabando. Até os 17 anos. Aonde vai ser? Na Quinta da Fé, em Sintra. Pensei que você fala na Quinta do Mocho. Imagina. O mínimo de idade é 12 anos, tá? Ainda tem algumas vagas, se eu não me engano, são 5, no máximo 10 vagas, agora, eu acho. Pensando aqui no E meus o Edvanei botões, tava comigo no primeiro. Tá, agora, se o primeiro foi monstruoso, PR. Se o primeiro foi monstruoso... Cara, o que é que... Como é que tá a expectativa? Não responde agora. Falar porque os dos homens... assim, ó, eu brinco assim, ano passado teve a coisa o retiro dos homens, o dos teens foi na mesma intensidade. Se for na mesma intensidade desse ano dos homens, os teens... Meu Deus. Arrepiei aqui agora, viu? Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu mano. Deus agora, do céu, agora, e o Ney chegou, ou seja, 1 ano e 7 meses, pronto, ok. E teve uma palavra que o pai falou assim, filho, você vai casar, que Deus vai te dar uma esposa. Que história é essa, Foi uma das primeiras tá vezes, acontecendo? né, que eu vi ele. Você falou, ó, Deus vai te casar. Você vai casar, cara. Deus vai te dar uma esposa, vai construir família e tal. E aí, me deu as datas certinhas, assim, os anos certos, assim, contados no dedo. Falou pontualmente, assim, né? E, tipo, eu conheci, né? Conheci hoje a minha noiva, que é a Alessia. Né, é uma mulher assim que me constrange pelo coração, e, cara, aí graça de Deus, né? Eu sou muito ruim, eu não mereço isso, né? E você até citou, eu vou deixar até ela, quando ela vir. Não, você não vai dar um spoiler, mas fala só uma beiradinha, só um cortezinho assim, ó. Só uma fatia. Foi algo muito assim, muito intenso, cara.
Mas eu até escrevi sobre um pouco, né? E o título do que aconteceu com a gente foram Dias Preciosos, né? E ela foi pro hospital, internou com uma síndrome, né? Ela vai contar detalhadamente. 29 dias cerrados ali, né? Onde Deus me tratou ela. Dias precisos, necessários pra gente, né? Onde o Senhor me ensinou a cuidar da noiva, né? E cuidei dela. E foi assim, meu Deus, muita coisa assim. E pra mim foi uma dádiva assim de Deus passar por isso com ela. Cara, meu Deus, você é louco. Por favor, vem cá, Celos, que eu tô sem palavras. Eu não queria invadir não, mas ele falou isso agora, tem que falar. Isso é muito sério. Baixa um bocadinho. Pra quem não sabe, eu durmo do lado do Edvanei. Até nesse tempo nós Mas você é missionário? Eu sou. Como é que é? Pera aí, antes de você falar, você é missionário? Eu sou, mano. Meu Deus do céu! Todo cristão é um missionário, senão ele é um impostor, mano. Como diria, sei lá Entendedores entenderão minha pergunta, Sherlock. E nessa época até tinha mais gente, né? E a gente tava dormindo quase numa cama de casal junto, do lado ali. E uma coisa que ele falou um dia, ele falou assim, as pessoas vêm orar por mim com dó. Do que tá acontecendo com pena. Com ela. Sempre. Aí ele falou assim, mas só que ele deixou claro, só que vocês não, vocês estão orando aqui por mim, eu não tô falando isso por coisa. Ele falou, elas não estão entendendo que isso é um processo que eu tô passando pra aquilo que vai vir. Teve vezes de eu sentar aqui com o Edvanei, tipo assim, ficar horas ele só falando, mano. E eu assim... Porque as pessoas vinham falar muita coisa pra ele, não deixava ele falar. Teve uma vez, não sei se você lembra, nós tava ali no sofá, a gente ficou 1h30, ele só falando. Conversando. Só falando, e eu ficava assim... Aí eu falava, Jesus, o que eu vou falar pra esse cara? Jesus falava assim, ó... E ele só falando, só falando. Porque as pessoas veem uma situação dessa e acham que a pessoa tá, tipo assim, sofrendo. Claro que sofre. Mas se a gente tá falando que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, a satisfação dele tá em Cristo, mano. Não é nada. E ele falava isso de uma forma, ele falou assim, mano, só que eu tô... Aí ele trouxe isso porque ele falou assim, eu agradeço a Deus porque o tempo todo vocês estão me orando por força. Vocês não estão falando assim, nossa, tadinho dele, tirar desse lugar. Eu vou falar com vocês uma coisa. Em toda a minha vida, eu senti fisicamente a oração do corpo. Entende? E Deus ministrou no meu coração muito forte em relação a isso. É que ninguém para a força que a igreja tem. Entendeu? Ninguém pode parar a força que a igreja tem. Cara, E eu senti fisicamente, assim, no meu corpo, né? Eu chegava... Cara, foram 29 dias intensos onde eu saía de manhã, voltava de noite, entende? Cansado. E hospital, quem vive a rotina do hospital, assim, sabe como é que é. Pesado, entendeu? E tipo assim... E eu falei, cara, meu Deus, foram dias intensos, né? Dias intensos que a gente viveu, mas dias necessários para aquilo que a gente vai viver. Entendeu? Yeah. E é isso, eu vou falar que isso é uma coisa, eu aprendi, cara, nesse percurso, que o lugar mais seguro que tem na vida de um homem é o deserto, entendeu? E Deus, ele precisa colocar a gente lá muitas das vezes, e a gente tem que ir pra lá, entendeu? Porque o que me marca na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um ser humano de Deus, é o tanto que ele suporta, entendeu? O tanto que suporta as coisas. Então, nós precisamos suportar, entendeu? E eu aprendi a ser mais perseverante nesse período de 29 dias com ela, né? Que foi intenso, o pessoal acompanhou e tudo mais, tá? Mas foi necessário para mim, necessário para ela, e necessário para todos. A gente estava se movendo em dias de curas, né? Que foi ministrado, exato, tudo mais. Nós estávamos em 24 horas de oração ininterrupta. E esse maluco fazendo turno de madrugada. Fazendo turno de madrugada. Vocês não estão entendendo. Às 4 Não, e eu conto um segredo que eu acho que eu não contei pra ninguém. Eu cheguei um dia... Inédito? Eu cheguei um dia no hospital, ela tava na ala de queimados. Ala de queimados, irmão. Vocês não estão entendendo o que eu vi lá. Entendeu? E aí a gente tava... Você é fortíssimo? No jejum, nos dias de... Nós estávamos nos dias de jejum e oração por Israel. 21 dias lá. Ela não tava conseguindo falar, que ela perdeu a parte aqui de cima da boca, né? E aí eu cheguei na sala, eu vi ela naquele estado, e ela não conseguia falar, ela escrevia, só escrevia. E aí eu virei minhas costas. Todo dia quando eu chegava lá, ela vai falar isso aqui, todo dia que eu chegava lá, a primeira coisa que a gente fazia era uma oração de agradecimento. Pelos médicos, pelas sondas, pelo hospital, por tudo. E aí a gente depois conversava. E eu orei nesse dia, agradecendo a Deus, e ela não estava falando. Ela escreveu no papel, ela falou assim, será que a gente podia orar por Israel? Ponto de interrogação. Ela não sabia.
Ela sabia, né? Só que, tipo assim, cara, o estado que ela tava debilitada... Ela vai caçar orar por Israel, mano. Entendeu? No dia que você me contou esse cara, eu fiquei impressionado. E não para de contar esses negócios que vai ficar pro outro episódio. Não, dá spoiler. Pelo amor de Deus. Cara, isso é muito forte. Ele já soltou aqui que Jesus ensinou ele a cuidar da noiva. Mano, isso aí... acabou com tudo. Nossa. Agora foi uma coisa que é interessante, que eu pedi o Ney, não só uma vez. Falei, Ney, deixa eu fazer o turno no seu lugar hoje de madrugada pra você descansar. E qual que é a resposta que ele me deu? Não. Aquele turno não foi vai, nesse você dia? não vai fazer. Não foi bem antes. Entendeu? Inclusive, meu Deus do céu. Meu amigo. Então, Veja. só pra finalizar, né? Por favor, ela vai contar aqui detalhadamente. É isso, cara, né? Foi necessário e preciso, entende? E dias preciosos, hein, Ney? Isso é muito forte. E eu aprendi que nós vamos ter que passar algumas coisas, né? Quando eu falo no contexto de todo mundo, vocês, eu, nós, vamos ter que passar por algumas coisas que são necessárias, porque pra onde a gente está indo... Pra onde nós estamos indo, nós precisamos passar por coisas aqui, entendeu? Então, e é muito louco, porque eu vi a mulher que eu nem casei ainda usando fralda geriátrica, entendeu? Então, tipo, só que a convicção me pegou. Eu falei, cara, é isso, amém, vamos for pra passar por isso? Vamos passar por isso. Eu tô, e nada vai me parar, eu tô, e é isso mesmo, eu vou pra cima, não... E se tem um trem que eu carrego comigo, uma coisa que eu carrego, trem é de mineiro, né? Falando não, trem. Mas é de mineiro, é de mineiro. Isso mesmo. Mas tem algo que eu carrego comigo, é que eu não tenho medo de errar, não tenho medo, cara. Eu vou pra cima, então, tipo, eu falei, esses 29 dias eu vou estar aqui, no hospital. Que na verdade você não sabia nem que era 29, que a gente não sabia. Nem sabia, entendeu? Tipo assim, nossa. Pronto, né? Aconteceu muita coisa e tudo mais e tal. Os médicos desacreditaram e tal. Os médicos conversando comigo e tal. Que essa doença é pra morte. Isso pronto, não dá spoiler. Não vou falar tudo. Mas foi dias incríveis. Uau, e que foi preciso, entende? E eu descobri que o lugar mais seguro da vida de um homem é o deserto, porque é ali que o nosso coração é guardado, ali que o nosso coração ele é preciso estar, né? Então nós precisamos viver dias ruins, mas que por uma mudança de ótica não são dias ruins. E a minha ótica mudou no segundo dia. Falei, cara, isso não é um dia ruim, não é um tempo ruim, isso é um tempo bom, porque tudo depende da ótica que a gente vê. Entende? Da forma que você vê, cara, entendeu? Então, eu vi isso como dias de edificação pra mim, pra ela, e dias necessários, entendeu? Pra todo mundo também, pra se todos. depois que a galera foi entender, minha ficha demorou um pouco a cair, enfim. Mas de todo mundo, você vai entender, de todo mundo. Não, é porque no começo, tipo assim, era, entre aspas, só uma catapora, né, por exemplo. Só que não foi isso, entendeu? Foi algo bem mais intenso, entendeu? E isso aí que você falou pra gente caminhar aqui pro encerramento, o deserto, ele é uma perspectiva, porque para muitos o deserto é lugar de escassez, mas a Bíblia sempre fala que o deserto é um lugar de encontro com Deus. Moisés se encontrou com Deus no como deserto. Dizia Lázaro, Elias né? se encontrou com porque Deus. Porque o deserto é a escola do Senhor. Pela prova da... Não há hipótese. Ô, Vanderlei Luxemburgo, mais alguma coisa? Vai ter que ficar pro... Vai ter que ficar pro Disneyflix segunda temporada, mano. Pessoal, outro episódio. O quê? Não, chega. Só que aí acaba aí. Chega. Deus já tinha avisado isso? E eu tinha falado com ela, falei, olha, nós vamos passar por dias difíceis, né? Por dias escuros, dias difíceis mesmo. Densas nuvens. E nós vamos ter que segurar e ser forte e estruturar onde é que nós vamos estruturar, que é em Deus, né? E pronto, e aconteceu. Né? Mas uma coisa, para poder caminhar para o encerramento, como você falou, precisa definir a gente. Perseverança, entende? Tiago fala que o coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Só que a perseverança, ela define a gente, entende? E quando a perseverança define a gente sai desse caminho dobre. Então, eu digo mais uma vez, o que marca e o que define um homem e uma mulher de Deus é a perseverança. Então, nós precisamos ser perseverantes, entende? Perseverança, uma perseverança que é dada por Deus, que é dada através da oração. E é isso, né? Que a gente possa continuar correndo e sempre ter um lugar mais profundo e mais alto em Deus. Como um alpinista, né? Que sobe os lugares mais altos, assim, é o coração de Deus. À medida que a gente sobe, a gente vai vendo o que a gente não viu, a gente chega aonde a gente não chegou e a gente alcança um lugar que é preciso ser totalmente alcançado. Meu amigo, que não nos falte as lágrimas e um coração quebrado. É o que temos, né? Tem base? É isso. Um trem desse?
Você anotou a placa? Você é louco, mano. Uma bitrem dessa velocidade passando por cima. Meu amigo, muito obrigado. É um prazer. Te amo. E mais uma vez, Deus me trouxe pra cá, mas graças a Deus a esse cara Você que Deus foi um cruzou na minha presente. vida, Meu colocou Deus. na minha vida, e eu vou ser sempre grato. Ai, coisa Publicamente. linda, Tá gente. doido. É um cara Fala que isso não. suportou muita coisa, muito pano pra manga. Meu Deus do céu. Meu Ora, nós vamos Deus. tirar um dia só pra Nós contar vamos. aqui as experiências. A Só, gente vai fazer um só de histórias. mano, só de história. Porque tem um Ixi. do Fusquinha. Ei, da Fiorino. Fiorina. Fiorina Eita. acho que foi a pior de todos. Das 4, 3 viagens com morador de rua. Ai, Ih, caraca. Deus que me livre, você é louco. É três demais da conta. Ah. pé de galinha. Ai, caramba, você é louco. Tem muita coisa, mano. Tem muita Você é louco. Tem um dia que nós fomos cortar o cabelo do morador de rua e falou que nós tava com a boca fedendo. O cara morando na rua. Não, foi comigo. Eu fui cortar um cabelo de um cara um dia que debaixo do viaduto Santa Teresa, um viaduto em Belo Horizonte. Cara, e o cara na rua, tipo assim, há anos na rua. Então ele era padrão elevado. Elevadíssimo. E eu cortando o cabelo do cara com o coração servo. Ele vira pra mim e fala... Eu tava de jejum de manhã, não tinha comido, já era meio-dia, cacetada. Eu falando demais ali, pregando e falando. E ele falou assim, cara, sua boca tá fedendo muito. Aí eu falei, você tá de palhaçada. Nunca viu dente, cara. Meu Deus do céu. Ô, pessoal, depois dessa Gente, não tem como não, velho. Nós Ney, vamos ficar por aqui. obrigado, tá, Obrigado meu eu, amigo? cara. Obrigado pelo seu coração, Obrigado pela eu. sua vida. Pra mim, eu sempre falo pros adolescentes de Casa do Leão se espelharem em vocês, missionários. Vocês abriram mão de muitas coisas pra estar vivendo o que vocês estão vivendo. E, meu amigo, você sabe disso já, é só o começo. Amém. É, E é só o começo, obrigado pela sua vida. é isso. Só continue com a É mesma isso. coisa que você sempre me fala. Amém. é isso. Lágrimas nos olhos, o coração quebrado. Mais nada, Mais Ney. nada, né? Obrigado. Obrigado, Isso é uma resposta de oração pra nós, pra Europa, pras nações. Amém. Seja lá onde você Amém. pisar os pés. Com esse Ou coração até as aí. nações virem a meu você, amigo. que o o chicote vai homem... estar lá na mesma, não é verdade, velho? Amém. Obrigado, meu pastor Wesley, meu companheiro de sempre. Coisa Sherlock mais linda, Holmester, muito Sherlock, obrigado. mais uma vez, Um apareceu. cheiro impecável. Você viu Dani, que ele tá aumentando a Eu tô comparação preocupado. dele. Daqui a pouco ele bota uma cadeira aqui, ó. Eu acho que ele Mas- quer, na verdade, ele quer... Mas a nossa direção geral é forte. Obrigado, Daniel, Obrigado, por isso, por se Daniel, manter aí manter... a ordem na casa, né? É isso. Pessoal de Do casa, mais- obrigado. Nós estamos aqui por causa de Jesus e por causa de vocês também. Eu tenho certeza que vocês foram mais do que edificados com esse testemunho. Cara, tem muita coisa por aí. É uma fonte segura, não é verdade, pastor Wesley Bissi? filho Esse dessa cara tá casa. todos os dias, antes do sol nascer. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. O cara tá buscando a face do Senhor Jesus. Então é uma fonte segura, uma pessoa que você pode olhar e falar, cara, eu vou copiar o que esse cara tá fazendo, graças a Deus. Você que é barbeiro, você que tem um empreendimento na estética, ouça esse podcast e envie para seus colaboradores, para os outros barbeiros que você conhece, porque você que está ouvindo isso, talvez você tenha essa dúvida, como que eu vou fazer com a minha barbearia? Eu sou cristão, mas eu tenho minha profissão de barbeiro. Como que eu vou fazer para fazer com que o evangelho seja transmitido, pregado? É. Ou É legal que você transmitindo nem esse precisa ir podcast. atrás de ninguém, né? As pessoas vêm até você e você pode tocar nelas, enfim. É isso, pessoal. Então é isso. Envie esse link para todo mundo que você conhecer, nos grupos, no Facebook, seja lá onde for. No mais é isso. Deus abençoe vocês. Acompanhe os outros episódios aí. Deixe seu curtir, o seu comentário. É muito importante pro YouTube, né? Entender que o conteúdo é relevante e assim ele vai enviando para outras pessoas conforme ele achar que é necessário. Exatamente. No mais é isso. Beijo para vocês. Nós fomos embora. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!